Seus amigos abandonaram ele por ele ser fraco, porém ele é um deus que esconde o seu poder. Yogiri é uma criança estúpida e patética e perdedora, que sempre andou em um corredor cheio de cadáveres e balas voando em todas as direções. Ele então caminha em direção a uma câmera e pergunta onde está a Sako, sua zeladora, e ele continua caminhando em direção a uma sala e a porta se abre de repente. E uma mulher empunha uma arma enquanto mantém a Sako como refém, e a Sako pergunta para a mulher o que ela quer, porém a mulher manda ela calar a boca. E Yogiri corre alegremente para dentro da sala, feliz por encontrar a Sako, e a mulher então diz a Yogiri para ele não se mover ou caso contrário ela explodirá os miolos de Asako. E a Sako então reclama de estar muito ferida, e no segundo seguinte algo acontece, pois algumas ondas aparecem e a mulher cai morta no chão, e a Sako fica confusa porém Yogiri simplesmente abraça ela e sorri enquanto diz que eles devem voltar. E de repente, um Yogiri mais velho é acordado por sua colega Tomoshika que parece estar em pânico, e ele abre os olhos perguntando quem ela é, mas rapidamente ele lembra que ela é a garota com um nome estranho. Ele então se lembra que antes de tirar uma soneca eles estavam em uma excursão escolar, e pergunta se eles já haviam chegado. No entanto Tomoshika responde que ainda não e diz a ele para acordar e ver o que está acontecendo. E Yogiri então olha em volta e vê vários de seus colegas, todos sem vida em suas poças de molho vermelho, e ele percebe que um deles está perfurado por algo estranho e pergunta o que é isso. Mas então ele decide olhar para fora do ônibus e percebe algo enrolado nele, e ele acha que poderia ser uma cobra gigante ou um lagarto, e para descobrir isso, ele pega um microfone aleatório no chão e joga contra o cara que está perfurado. E acontece que os mortos não podem revidar, no entanto a coisa que perfurou ele começa a se mover, e Yogiri volta sua atenção para fora do ônibus novamente e percebe que aquela coisa é um enorme dragão. E o monstro então voa e decide atacar o ônibus enquanto se prepara para cuspir fogo, e de repente, Tomoshika abraça ele em desespero, e esse momento reconfigura o cérebro de Yogiri, e a sensação de uma garota cheia de transpiração segurando seu braço faz ele mudar de ideia, e então ele concentra sua mente para abrir uma porta, e então ele diz a palavra morra. E no próximo segundo, o dragão de repente cai no chão, e Yogiri diz a Tomoshika que eles estão seguros, mas ela fica confusa e pergunta o que está acontecendo afinal. E Yogiri pega seu console, enquanto diz a ela para se acalmar e contar o que aconteceu, e ele simplesmente começou a jogar videogame, mas ela fica brava mencionando que agora não é hora de jogar isso. E depois de vê-lo jogar um pouco, ela simplesmente diz que ele é um lixo no videogame e começa a lhe dar algumas dicas, mas ela rapidamente percebe a situação deles e diz que não é hora para isso. Ele então pergunta se ela está se sentindo melhor, e ela confirma, e ele diz a ela para começar a explicar como eles chegaram nessa situação, e Tomoshika então revela que o ônibus deles estava dirigindo casualmente durante a noite. No entanto, depois de passarem por um túnel eles se encontraram neste campo estranho, e então todos ficaram confusos, e ela até perguntou à sua amiga se lá fora era sempre assim. No entanto, sua amiga não conseguiu responder, e de repente uma garota entrou no ônibus e cumprimentou todos que estavam lá dentro, e ela se apresentou como Sion, a neta do grande sábio. O professor deles então se levanta para reclamar, mas a garota simplesmente tirou a cabeça dele do caminho imediatamente, e a garota então agiu como se não fosse nada mandando as crianças se acalmarem e prestarem atenção sem fazer nada estúpido. E todos congelaram em estado de choque, quando a garota disse para não irritá-lo ou caso contrário, todos teriam o mesmo destino do professor. E ela então explica a eles que seu nível de poder é de 530 mil, e ela então tira a cabeça do motorista, mencionando que isso era uma piada e que ela esperava que eles rissem. E ainda assim ela sabe que isso é injusto, porém é assim que funciona em um mundo diferente, mas então de repente ela decide explicar tudo para os alunos. Dizendo que ela convocou todos ali porque ela está procurando candidatos a sábio, e ela revela que este mundo é governado por sábios, e que seu número é bastante baixo. Portanto, ela convocou eles como forma de conseguir novas cobaias, e então ela aponta a mão para frente enquanto lança um pouco de magia, e Tomoshika pensou que todo mundo iria ser explodido e por isso fechou os olhos. No entanto, quando ela abriu, ela viu vários alunos brilhando. No entanto, ela foi uma das poucas que não brilhava, e Sion então revela que instalou um sistema chamado Canção de Batalha em todos os alunos brilhantes e que eles deverão ver alguns logotipos na tela. E Tomoshika fica confusa e pergunta à sua amiga se ela consegue ver alguma coisa, e sua amiga usa os dedos para tocar um pouco o ar, explicando que ela vê algumas letras coloridas dizendo estatísticas. E Sion então revela que este sistema só pode ser usado neste mundo e que é chamado de dom, e que todos devem usá-lo para tentar se tornar sábios no próximo
próximo mês, mas Tomoshika então levanta a mão para fazer uma pergunta. E ela afirma que não brilhou e que nem viu nenhum dos logotipos, e Sion simplesmente responde que algumas pessoas não são compatíveis, e que ela deveria lidar com isso, e Tomoshika fica chocada. Especialmente quando Sion revela que se ninguém se tornar sábio, todos se tornarão gado para produzir energia mágica, e Sion então explica que a primeira missão deles começará em 1 hora e que eles devem tentar não serem eliminados imediatamente. E então ela vai embora, e Tomoshika se senta revelando que não entendeu nada, e sua amiga menciona que há alguns detalhes sobre sua missão na tela, e acontece que o trabalho deles é escapar do dragão que se aproxima. E Tomoshika não acredita que algo assim possa existir, no entanto Yazaki, um dos garotos, tenta agir como um verdadeiro líder. E ele afirma que eles deveriam tentar concluir a missão e que todos precisam trabalhar juntos, e que por essa razão, eles precisam falar sobre seus pontos fortes e fracos. E então todos escrevem seus nomes e estatísticas em pedaços de papel, porém Tomoshika percebe que há 4 alunos, incluindo ela, que não brilharam. No entanto, um deles é Yogiri, que está somente dormindo porque ele não se importa, e todos eles reclamam de seu sono despreocupado, sem perceberem que todos os outros alunos já estão pisando fora do ônibus. Eles então também decidem sair, porém Tomoshika fica para trás para acordar Yogiri, e a outra garota tenta convencer ela a deixá-lo para trás, mas de repente elas ouvem 2 garotos discutindo. E acontece que Yazaki não quer deixar os 4 irem com ele, mas o delinquente reclama, porém Yazaki manda ele calar a boca porque ele é o general da turma. E então ele decide virar um idiota quebrando as cadeiras do ônibus, explicando que esse é o poder de um dom, dizendo que ele está apenas no nível 1, mas que é muito mais forte que esses 4 humanos plebeus. E a outra garota então diz para Yazaki que se ele for forte, eles deveriam protegê-los. No entanto, Yazaki responde que isso faz parte de seu plano. E todos ficam confusos, e ele manda a garota ao seu lado usar o seu dom, e então ela ativa sua habilidade de encanto que não afeta ninguém, e Yazaki vai embora, explicando que essa habilidade a torna popular entre os monstros, e resumindo, há um dragão próximo por perto, e ao usar essa habilidade neles o dragão irá atacá-los, enquanto que isso dará ao resto deles uma chance de escapar. E essa foi uma decisão que todos os que têm dons tomaram. No entanto Tomoshika não consegue acreditar que sua amiga trairia ela, porém Yazaki revela que ela realmente fez isso. Porém Tomoshika sabe que Yazaki deve ter forçado ela a fazer isso, mas então Yazaki apenas vai embora e tranca a porta, e eles tentam abri-la por um tempo quando de repente ouvem um barulho lá fora. E então Tomoshika pensa que é um dragão quando de repente, algo bate fortemente no ônibus, e o garoto enlouquece, e Tomoshika também percebe que o outro foi simplesmente eliminado. E então depois de explicar tudo Yogiri percebe que há um grande problema nisso, pois ele não tem como recarregar o seu console neste mundo, então ele se levanta mencionando que de acordo com Yazaki agora já é seguro lá fora. E Tomoshika pergunta se Yogiri fez alguma coisa, porém ele responde que o dragão caiu no chão e que ele simplesmente morreu, e ela sabe que isso é uma vida, mas então eles decidem sair pela janela. E ao verificar os arredores, Yogiri percebe que eles podem ir para as colinas, para a cidade ou para a floresta. E Tomoshika então aponta que algo está voando no céu, e depois de observar bastante, ela percebe que são 3 colegas de classe, e Yogiri fica impressionado com sua visão de longa distância e pergunta se ele deveria matá-los. E ela pergunta o que há de errado com a mente dele, porém Yogiri simplesmente responde que eles os deixaram para morrer, mas Tomoshika diz que eles não deveriam pensar sobre matá-los. E Yogiri responde que eles poderão ser hostis com eles, porém ela fica confusa, mas os garotos começam a se aproximar também confusos porque o dragão está morto. E um deles percebe que Tomoshika ainda está viva, e reclama que estava planejando transformar o cadáver dela em um zumbi para que ele pudesse brincar com ela, e basicamente sim, é esse tipo de brincadeira que você pensa. Mas os caras então conversam entre si reclamando que transformar um cadáver em zumbi e usá-la é muito estranho, e ao ouvir essas palavras, Tomoshika percebe que eles claramente não podem mais serem amigos. E de repente um dos caras lança uma enorme bola de fogo que por pouco não atinge Tomoshika, e os caras ficam conversando entre si sobre como melhoraram sua magia, e em como um deles é um curandeiro, outro um herói e que o último é um necromante. O cara que lançou a bola de fogo então diz a Tomoshika para agora ir para o seu lado sem resistir, e ela está confusa com o pedido dele, porém os 3 simplesmente revelam que eles querem passar momentos divertidos com ela. E Tomoshika percebe que todos estão atrás do corpo dela, e Yogiri está impressionado por eles terem a coragem de dizer isso nessa situação, e o necromante então reclama que ela e Yogiri parecem próximos demais.
Porém Yogiri simplesmente diz que ele acabará agora mesmo com toda essa conversa, e então ele aponta para o cara da bola de fogo e diz para ele morrer, e os outros dois riem mas ficam chocados ao ver o cara abraçar o chão aleatoriamente. Eles então perguntam o que aconteceu e Yogiri responde que simplesmente ordenou que ele morresse, e ele diz para eles não se moverem. No entanto o necromante tenta verificar o seu amigo. E Yogiri então diz a ele para morrer também, e agora apenas o gordinho permanece, e Yogiri diz que se ele se mover ele também morrerá. E Yogiri promete explicar sua habilidade depois e diz ao gordinho para verificar se os outros dois estão realmente mortos, e então o gordinho obedece e usa sua habilidade de cura, mencionando que ele pode curar qualquer coisa em um instante. No entanto, seus amigos não se movem, e Tomoshika então percebe que foi Yogiri quem matou o dragão, porém ele simplesmente não quis explicar o que aconteceu naquela hora. E ela fica muito brava com essas palavras, mas Yogiri explica que o gordinho é burro, e que então ele prefere explicar em detalhes para ele em vez dela. E o gordinho então reclama que Yogiri foi longe demais, porém nosso protagonista simplesmente explica que só fez isso porque eles tentaram atacá-los, e então ele explica que sua habilidade é chamada de morte instantânea para qualquer alvo. E que na verdade, ele não precisa dizer às pessoas para morrerem, pois ele apenas precisa pensar em fazer isso, mas então o gordinho diz que isso é impossível e por isso Yogiri adoraria testar isso na prática. E o gordinho então aceita a derrota e tenta se aproximar de Yogiri, fingindo estar com medo, porém ele está se preparando para atacá-lo com um ataque mágico, no entanto Yogiri simplesmente diz para ele parar agora. E o gordinho então fica confuso, e Yogiri explica que ele também possui uma habilidade que lhe permite saber se alguém tem intenção de matá-lo ou não, e para piorar tudo ele também pode combinar as duas habilidades. Então resumindo, ele não precisa saber quem está tentando matá-lo, então o gordinho desiste e somente chora, e Yogiri pergunta por que eles ficaram arrogantes tão cedo depois de adquirirem essas habilidades. E o gordinho então revela que essa é a segunda vez que os três vêm para este mundo, pois eles já derrotaram o Lorde Demônio e retornaram para o seu mundo, e Yogiri pergunta a Tomoshika se os três perderam alguma aula e ela responde que não. E o gordinho então revela que quando eles voltaram para casa, apenas algumas horas haviam se passado, e então Yogiri decide matá-lo, no entanto o gordinho pede imediatamente ajuda para Tomoshika. E Tomoshika responde que ela só está viva porque Yogiri salvou ela, portanto ele deveria lidar com isso, então o gordinho chama ela de fria e tira um item, prometendo que se ela colocar nele ele se tornará seu servo. E resumindo, é uma coleira de escravo, e ele mesmo coloca ela, e então ele age como um pervertido enquanto caminha em direção a ela mas ela diz para ele parar. A coleira então começa a estrangulá-lo, e ela pergunta se existe uma maneira de deixar de ser sua mestre, e o gordinho obedece à ordem mencionando que ela pode transferir o mestre para outra pessoa. E ela faz isso transferindo ele para Yogiri, que agora decide não matá-lo, pois em vez disso, o gordinho deverá ir para a floresta cheia de monstros e ficar esperando ele lá. Porém antes dele partir, o gordinho deverá deixar todos os seus itens, e nunca contar a ninguém sobre o Yogiri e a Tomoshika. E o gordinho obedece às ordens, e Tomoshika pergunta se está mesmo tudo bem, e Yogiri então responde que o gordinho com certeza trairia ele, portanto é melhor assim. Ela então pergunta se ele não suspeita que ela possa traí-lo também, e Yogiri simplesmente responde que basicamente tanto faz, afinal foi ele quem decidiu protegê-la. E ela fica envergonhada ao mencionar que não sabe como responder isso, e que eles nunca conversaram muito antes, e então ela pergunta por que ele decidiu protegê-la. E Yogiri inicialmente responde que não sabe o porquê, no entanto após a insistência de Tomoshika, ele admite que foi tudo por causa de seu grande corpo bonito e suculento, e ela cora e fica com muita raiva reclamando que os homens são todos iguais. E enquanto isso, Sion está na cama fazendo seja lá o que for, e um cara então aparece para relatar algo, mencionando que a primeira missão foi concluída com 4 baixas, 2 sem habilidades e 2 de Rank S. E ele menciona que os Rank S morreram instantaneamente sem aviso e acha que isso foi uma magia de morte instantânea, no entanto, ela simplesmente descarta a possibilidade e volta para a cama. E mais tarde Yogiri e Tomoshika conseguiram chegarem à cidade mais próxima, e Tomoshika está feliz com isso, porém Yogiri está com bastante sono. Eles então percebem alguns guardas fechando o portão e correm até eles, no entanto, eles não conseguem entender o que os guardas estão dizendo. No entanto, eles ordenam que eles esperem ali até que eles chamem o seu superior, e o superior então aparece mencionando que essa situação é muito chata, e pergunta se eles se separaram dos caras que vieram ao meio-dia.
E Tomoshika no entanto fica feliz porque o cara fala japonês. No entanto Yogiri simplesmente pergunta se o cara pode deixá-los entrar pois eles estão tentando conversar com seus colegas. E o cara fica irritado, mencionando que geralmente as pessoas precisam pagar para entrar, no entanto ele tem ordens para não atrapalhar os candidatos a sábios. E Yogiri então menciona que seus colegas falaram sobre ir para a capital, e pergunta como eles podem chegar lá. No entanto, esse cara feio simplesmente diz que não vai atrapalhar e também nem ajudá-los. Então Yogiri agradece mesmo assim, e decide ir embora. No entanto esse cara lixo diz que quer que Tomoshika passe a noite em sua casa. E ela imediatamente rejeita ele e puxa Yogiri enquanto ela começa a ir embora, e ao chegar dentro da cidade, Yogiri pergunta por que ela fugiu e ela responde que estava com medo de que Yogiri estivesse prestes a matá-lo. E Yogiri então fica confuso e pergunta se ela acha que ele é um serial killer. No entanto, ela responde que está surpresa por ele não ter percebido isso. E ao olhar ao redor, Tomoshika fica animada porque parece uma cidade de fantasia cheia de gente fera, e então uma garota raposa chamada Miryu se aproxima deles perguntando se eles são candidatos a sábios. E ela então pergunta se eles estão perdidos, porque parece que é a primeira vez deles na cidade, e Tomoshika fica animada ao ver algumas orelhas de gato porém Yogiri pergunta o que ela quer. E a garota gato então explica que quer ajudá-los de graça, e os dois ficam confusos e perguntam por que ela faria isso, e Miryu explica que ela quer se dar bem com os garotos candidatos a sábios por dois motivos. Primeiro, eles têm um futuro garantido, e segundo, eles são fáceis de seduzir. E Tomoshika então pensa que essa garota não tem salvação, no entanto Miryu responde que ela não quer seduzir o seu namorado, pois ela acredita que o segredo para construir um ótimo relacionamento vem da amizade. E Tomoshika então explica que eles não são um casal, porém Yogiri quer saber a opinião dela sobre a situação deles, e então ela responde que ela quer dar uma olhada na cidade antes que escureça. E já que esse é seu objetivo, Yogiri pede a Miryu para mostrar o local para eles, e depois da maratona de compras de Tomoshika no shopping, ela revela que nunca esperou usar esse novo tipo de roupa tão casualmente. No entanto, ela é tão inocente que no momento ela não percebe que eles estão cercados. E Yogiri então revela que ele já esperava acabar nesta situação, e Tomoshika pede desculpas, mencionando que queria seguir Miryu porque ela parecia bastante gentil. E os bandidos então começam a fazer suas bagunças, porém Yogiri protege a garota enquanto pergunta se eles querem dinheiro, e os bandidos revelam que querem dinheiro mas que seu objetivo principal é conseguir candidatos a sábios sem talento. E eles também explicam que aqueles que possuem dons geralmente ficam arrogantes em sua cidade, e todos odeiam eles, porém eles não podem fazer nada com eles. No entanto, os candidatos a sábios que não têm dons são perfeitos para bater e vender, e Tomoshika então começa a pirar porém nosso grande homem Yogiri ainda está protegendo ela. E ele então responde que entendeu o motivo deles, mas pede permissão para matar os bandidos, e os bandidos zombam dele explicando que serão eles que irão estar matando eles dois. E Tomoshika tenta avisar Miryu explicando que Yogiri é realmente bastante forte apesar de sua aparência. No entanto, essa estúpida garota gato acha que tudo isso é um blefe porque duas pessoas sem um dom de sábio são apenas dois inúteis nesse mundo. Mas ainda assim, Yogiri puxa seu Death Note da morte verbal e ordena que todos atrás dele morram, e em um instante todos caem. E o resto dos bandidos ficam confusos, porém Yogiri continua sua tarefa ordenando que o cara leopardo também morra. No entanto o cara apenas desmaia e Yogiri percebe que é impossível estar meio morto. Então ele decide tentar algo novo e aponta para o tornozelo do cara de papagaio, ordenando que ele morra, e o cara desmaia porém Yogiri pensa que isso foi mais um erro. Então agora ele aponta para o ombro dos caras, e manda todos eles morrerem, e os caras vão para o próximo mundo e Tomoshika também diz que Yogiri está sendo muito ruim. Mas então ele revela que tentou pegar leve com eles, e manda os olhos desse cachorro não funcionar mais, e o cara então fica cego chocando todo mundo. E Yogiri então continua seu ataque, forçando Miryu a perguntar quem ele é, porém Yogiri não responde pensando que não é eficiente ficar matando partes individuais do corpo. E agora Miryu tenta bancar a vítima, pedindo misericórdia porque seus irmãos mais novos estão esperando ela voltar para casa. No entanto, Yogiri simplesmente responde que isso não é motivo para ela roubar e matar pessoas. E o último cara então pergunta se ele não era um sem talento, mas Yogiri aponta o dedo para eles, e diz para eles apenas morrerem. No entanto isso não funciona, pois eles ainda estão vivos, e eles tentam fugir e Tomoshika então pergunta se ele está deixando eles irem. Porém Yogiri responde que não,
pois ele simplesmente atrasou sua ordem, e os dois bandidos conseguiram se esconder, porém a morte de Yugiri é ativada. E Yugiri então diz para Tomoshika que é hora deles ir embora, porém eles são parados por alguns guardas que querem saber sobre essa situação, mas Yugiri mente e explica que eles se perderam e que encontraram todos eles já mortos no chão. Mas um dos guardas então revela que é mentira, porque ele viu todos caírem do nada quando estavam prestes a atacar os dois, e Tomoshika fica com raiva porque isso significa claramente que os guardas estavam observando mas não ajudaram eles. E o guarda então explica que eles queriam destruir a pessoa que apoiava os bandidos também, e Yugiri entende que os guardas queriam deixá-los serem vendidos, e depois rastrear as pessoas que compraram eles. E o guarda confirma isso, e diz que Yugiri não pode fazer nada com eles porque eles estão protegidos com a proteção do sábio. No entanto, um dos guardas usa sua habilidade de avaliação e revela que Yugiri nem Tomoshika têm dons. E a garota fica chocada, porque isso claramente significa que eles não podem fazer nada com os dois, porque eles não têm poderes. E o cara então pede desculpas porque sua capitã geralmente é bastante rude com todos, porém Yugiri não se importa com isso, e ele pergunta ao cara se ele conhece um lugar onde eles poderiam passar a noite. E eles então levam os protas para uma mansão enorme, o que choca Tomoshika pois ela pensa que isso é um castelo, e Yugiri pergunta se ela está bem em dividir um quarto com ele para economizar algum dinheiro, porém ela fica tímida. Então ele decide pedir quartos um ao lado do outro, e ao entrar no quarto dela, Tomoshika fica feliz porque ele é bem grande, mas ela questiona as verdadeiras intenções de Yugiri porque ele perguntou se ela queria dividir o quarto. Então ela pensa sobre a situação atual e se pergunta se ele gosta dela. No entanto, ela rapidamente se lembra que tudo o que ele se importa é com seu suculento e bonito corpo. E de repente ela olha para frente e vê um espírito no ar, e ela percebe como ele se parece com sua irmã mais velha, e pergunta como ela entrou neste mundo. No entanto, o espírito diz que elas são diferentes, e se apresenta como Mokomoko, sua ancestral e espírito guardião. Porém Tomoshika fica confusa sobre a última parte, e o espírito então revela que ela apareceu para ajudá-la nessa emergência, e Tomoshika pergunta por que ela só apareceu agora e não antes. No entanto, o espírito revela que ela estava com medo de que Yugiri pudesse apagar ela, e Tomoshika fica surpresa que sua habilidade funciona até em espíritos. E o espírito então implora Tomoshika para falar com ele sobre ela, pois desta forma ele não vai machucá-la, e Tomoshika aceita e pergunta por que o espírito veio aqui para ajudá-la. E resumindo, o espírito revela que pode protegê-la de qualquer coisa mas menos de ataques físicos, e ela também revela o motivo pelo qual Tomoshika não tem dom, e isso é porque ela protegeu ela, e Tomoshika fica com raiva, e pergunta por que ela fez isso. Porém o espírito revela que era perigoso, e o espírito também revela que os dons têm bastante vantagens, porém também permitem que Sion controle suas vidas. E Tomoshika e os outros três também estavam sendo protegidos por espíritos, mas sua ancestral ainda não conhece esses espíritos, mas ainda assim o espírito está feliz porque ela finalmente tem um sucessor para sua escola de tiro com arco. No entanto, Tomoshika ignora ela mencionando que quer retornar para o seu mundo, porém ela só pode contar com Yugiri no momento. E o espírito então fica animada, mencionando que essa é a razão pela qual ela vai lhe ensinar as verdadeiras artes marciais, e na manhã seguinte Yugiri percebe que ela parece cansada. E ela revela que é tudo por causa dos acontecimentos recentes, e pergunta se eles vão alcançar os outros, e Yugiri então explica que conheceu Celestina, uma das funcionárias do hotel, e fez ela procurar a localização dos outros, preparar a tradução do idioma e algumas ocultação de itens. E não só isso, pois Celestina também criou algo que permitirá que ele carregue seu console, e Celestina entrega a eles alguns bilhetes para deixarem a cidade e Yugiri pede a ela para ficar com todos os itens que ele tem. E então depois os dois partem em um trem, e a ancestral de Tomoshika ainda está com medo de Yugiri, e Tomoshika pergunta se ele pode ver sua ancestral e ele revela que só viu ela a partir do momento em que Tomoshika falou sobre isso. E Tomoshika então se senta ao seu lado, e pergunta se eles poderão conhecer seus colegas, e Yugiri responde que segundo Celestina seus companheiros devem estar se movendo pela floresta primeval para treinar. E de repente, ele se vira para ela e empurra ela para o chão, e uma enorme explosão explode o teto confundindo ela. E enquanto isso na cidade anterior, os guardas estão tentando interrogar o cachorro que foi cego pelo Yugiri, mas o cara basicamente não fala nada e explica para eles que a magia de cura não tá funcionando. Mas uma mulher sábia chamada Lane acha isso interessante, e arranca um dos olhos do cachorro, e ela lança sua magia de cura para reconstruir o olho inteiro, porém o cachorro ainda não consegue ver nada.
E ela acha isso ainda mais interessante, e decide se revelar como uma vampira e então ela morde o cara, para transformar o cara para aumentar suas habilidades e curá-lo, mas o cara ainda continua cego. E de repente, o prédio começa a tremer e um cara conhecido como o herói aparece dentro dele, e o herói ataca Lane com vários golpes, porém ela apenas reclama que gosta desse vestido. E os guardas ficam confusos porque ela não sofreu nenhum dano, mas na realidade ela apenas se curou instantaneamente, e o herói então joga sua espada no chão e Lane pergunta por que ele está atacando ela quando deveria estar lidando com o Lorde Demônio. E o herói chama ela de tirana e prepara um ataque, e ele explode todo o prédio, e diz que está feliz por finalmente ter conseguido matar um sábio para Ariel. No entanto, Lane ainda está viva e pergunta se Ariel é sua amante, e o herói fica chocado, e não consegue acreditar que Lane conseguiu evitar o ataque de um herói. No entanto, Lane explica que ela não se moveu porque ela não pode morrer, e o herói está confuso porque o ataque dele deveria tê-la deletado e porém ela só pensa que seria ótimo se isso fosse possível. E então no final, o herói implora para ser morto, porém ela simplesmente joga ele para fora do prédio, e de volta para o trem uma mensagem ordena que os passageiros fiquem parados pois há um sábio lutando contra um agressor. E Yogiri pensa que eles estão seguros pois ninguém está atrás deles, mas Tomoshika não sabe o que está acontecendo, e eles então olham em volta e veem um enorme robô mecha que Yogiri percebe ser o agressor. E Tomoshika então usa sua visão incrível para dizer a ele que o sábio está voando, e o sábio lança vários ataques contra o robô, porém a batalha deles é bastante feroz. Então destruir montanhas durante as lutas é bastante comum, e Tomoshika pergunta se Yogiri vai se livrar dessas pessoas também, mas ele pergunta por que ele deveria fazer isso. E ela afirma que eles estão no caminho, porém Yogiri explica que isso é estúpido, porque ele poderia usar o mesmo motivo para matar todos que entram no caminho dele. Mas ela tenta explicar que eles poderiam ter morrido agora, porém Yogiri diz que eles não estão atacando eles dois, e ele revela que tem algumas regras para usar o seu poder ou então ele simplesmente mataria todos que irritassem ele. Então ela pede desculpas por ser ingênua, quando de repente há um grande ataque vindo em seu caminho, porém felizmente o robô leva o ataque. E o sábio então reclama que o robô está se movendo e ataca com um enorme feitiço de gelo, e os passageiros ficam congelados, porém Yogiri consegue proteger Tomoshika. E Tomoshika chama o sábio de cruel, mas ele fica irritado, e Yogiri pergunta por que ele os atacou, mas o sábio diz para ele se ajoelhar e elogiá-lo como um cachorro. E ele começa a insultar Yogiri, porém Yogiri insulta ele de volta e pensa em matá-lo, e o sábio então cai deitado no chão e Tomoshika pergunta se ele fez isso. E ele simplesmente responde que tinha um motivo bom o suficiente para fazer isso, e o robô então se aproxima deles, mas ele revela que não tem intenção de lutar. Pois o robô quer negociar com Yogiri, prometendo dar a ele tudo o que ele quiser, e Tomoshika então percebe que o robô tem medo de Yogiri, mas nosso prota apenas pergunta se há uma maneira de retornar ao mundo deles. E o robô então menciona que conhece uma maneira de retornar ao mundo de onde ele veio, e não de onde eles vieram, e Yogiri pergunta se o robô pode levá-los até lá, mas o robô recusa porque todo o seu ser não está neste mundo. No entanto, o robô se recusa a levar alguém tão perigoso quanto Yogiri para o seu mundo, e então ele explica que esse mundo está em um dos níveis mais baixos e que subir requer uma enorme quantidade de energia e as coordenadas corretas. E Yogiri então pede ao robô para lhe dar conselhos sobre como encontrar a energia e as coordenadas para retornar ao seu mundo, e então ele pergunta se Tomoshika quer alguma coisa a mais, o espírito dela interrompe eles. E mais tarde naquele dia, os guardas descobrem que o sábio foi derrotado por Yogiri, e Sion também descobre sobre eles enquanto conversa com Lane, e acha curioso que eles conseguiram matar um sábio tão fácil. E Lane está interessada na habilidade de morte instantânea de Yogiri, mas Sion revela que o sábio deveria ter resistência à morte instantânea, e então Sion sai e Lane diz ao seu subordinado para ir para a cidade de Hanabusa. E então encontrar Yogiri e Tomoshika, e enquanto isso, os dois descansam à noite na floresta onde a ancestral de Tomoshika revela que ela transformou sua calcinha em uma espada. E mais tarde eles caminham pela floresta até chegarem à cidade de Hanabusa, e Tomoshika menciona alegremente que ela se parece com o Japão, mas ela percebe que Yogiri está com uma condição física muito ruim. No entanto, Yogiri responde que isso é normal porque ele matou inimigos no caminho. E ela fica bem confusa, mas ao olhar para trás ela percebe monstros e bandidos que tentaram atacá-los, e ela então menciona que como ele está cansado então o seu poder deve ter um limite. No entanto, Yogiri responde que ele pode usá-lo o quanto quiser, mas que se sentirá cansado depois de usá-lo.
E eles então entram na cidade e o espírito percebe que há barreiras nela em vez de muros, e Tomoshika olha em volta e vê o enorme hotel sobre o qual Celestina da pousada anterior falou para eles, e eles então decidem ficar lá e entrar onde eles encontram Tachibana, o seu colega de classe. E ele está feliz em ver Tomoshika e ela pergunta por que ele está ali em vez de estar com os outros, e Tachibana responde que ele se separou deles porque eles são ineficientes em seu nivelamento. No entanto, há uma empregada doméstica que não está feliz com o fato de Tomoshika ser amigável com Tachibana. Mas o cara então manda ela se acalmar porque eles são colegas de classe, e por isso a garota se cala, mas aparece uma outra que elogia Tachibana, e Tomoshika fica confusa e pergunta a Yogiri se ele sabe o que isso tudo significa, porém ele não sabe. E Tachibana então apresenta eles para a garota empregada mencionando que elas são suas guarda-costas, e há um total de 5 garotas, todas beldades lindas e maravilhosas, e as 5 garotas se apresentam, porém elas também aproveitam a oportunidade para ameaçar Tomoshika. E ela não entende por que isso tudo está acontecendo, mas Tachibana pede desculpas porque ele é um beta que não consegue ser rígido com suas garotas, e ele então manda as meninas calarem a boca e Yogiri menciona a Tomoshika que esse cara também foi deixado para trás. E ele menciona que não sabe que tipo de habilidade Tachibana tem, mas que ele parece bastante confiante, mas no entanto Tomoshika revela que esse perdedor sempre foi assim, pois ele sempre foi popular entre as meninas e também um narcisista. E Yogiri fica surpreso mencionando que a escola estava mais interessante do que ele pensava, e de repente esse lixo chama isso tudo de destino e convida Tomoshika para se tornar sua amante, e ele sabe que isso foi uma pergunta repentina e por isso Tomoshika está chocada. E o cara então continua, dizendo para ela não se preocupar com Yogiri, que ele geralmente não aceita rapazes, mas que ele pode abrir uma exceção, e Tomoshika está chocada porque esse cara ainda continua querendo pegar ela, e inclusive até Yogiri menciona que não sente intenção de matar ele graças a todo esse absurdo. E Tomoshika então pergunta por que ele está tão confiante e Tachibana responde que ele tem a classe dominador, e resumindo, ele pode dominar todos os que são mais fracos que ele, mas ela ainda está chocada com as palavras dele e menciona que ele não subiu muito de nível quando comparado aos outros que estão treinando na floresta primeval. E então esse idiota pensa que ela está afim dele e então ele decide explicar tudo, pois tudo começou quando eles deram uma festa após completarem a primeira missão, onde o Quatro Olhos veio até ele para lhe dar alguns conselhos. E o Quatro Olhos é o consultor da turma e resumindo ele é o cabeça conspirador e golpista da turma, e o Quatro Olhos mencionou como todos estavam evitando Tachibana por causa de seu poder, e menciona que se alguém deles não se tornar um sábio todos se tornarão gados. E é por isso que ele diz a Tachibana que ele deveria comprar um grande número de servos de nível 1 mais baratos, e resumindo os servos lutarão por ele e se vencerem a batalha o oponente se tornará o seu servo, mas porém ele também ganhará pontos de experiência. No entanto Tachibana menciona que suas habilidades não possuem todas essas informações, mas o Quatro Olhos então revela que sua classe consultor lhe permite ver os detalhes ocultos de outras pessoas, e Tachibana quer saber por que o Quatro Olhos está tentando ajudar, mas nosso mestre conspirador só quer ter certeza de que todos tenham a chance de se tornarem sábios e lhe deseja boa sorte. E depois dessa história Tomoshika acha que os tipos de suporte são muito fortes neste mundo, mas Yogiri então entende que enquanto ele aumenta o número de servos o nível de Tachibana também é aumentado, e o cara arrogante então confirma isso e pede novamente a Tomoshika para se tornar a sua amante. Porém ela rejeita ele, mas ele diz a ela para pensar sobre isso e responder mais tarde, e então ele vai embora do local e ela revela que ele é muito chato. Porém mesmo assim Yogiri acha que seria mais seguro para ela estar ao lado de Tachibana do que estar com ele. E então ela pergunta se ele está tentando irritá-la, mas ele não entende a reação dela, e mais tarde Yogiri está descansando em sua cama enquanto Tomoshika se pergunta quanto tempo eles deverão ficar nesse lugar, e o espírito diz que eles devem ir embora depois que Yogiri acordar, porém Tomoshika responde que já se passaram 3 dias. E ela então pede ao espírito para ver como ele está, mas o espírito se recusa porque ela não sabe o que ele fará com ela, e Tomoshika então menciona que ela está cansada de ficar dentro de casa, e que ela quer sair um pouco mais. De repente ela vê fumaça nas ruas. E isso é porque o cara que Lane mandou cuidar de Yogiri está entrando na cidade e destruindo tudo, e o cara então anuncia que seu exército imortal está recrutando, e que se os cidadãos morrerem eles se tornarão soldados zumbis. E o espírito então diz a Tomoshika que isso não parece bom porque algo cheira a morte, e Tomoshika fica chocada e pergunta como esse mundo pode ser tão estranho porque as pessoas morrem facilmente aqui, e enquanto isso a empregada do outro cara está andando no corredor e ela está invisível.
E então o espírito pergunta se Tomoshika não quer sair para fora, mas ela rejeita, mencionando que ela está muito mais confortável lá dentro, mas o espírito então diz que elas não podem ficar ali para sempre, especialmente quando um inimigo está mirando nela agora, mas elas não conseguem ver. E Tomoshika fica confusa e pergunta o que elas podem fazer contra alguém que não podem ver, e então ela decide ligar para o quarto de Yogiri para acordá-lo, mas o espírito pensa que ela está confiando demais nele. E enquanto isso, o telefone toca enquanto Yogiri sonha com a sua infância, onde ele se lembra de acordar com seu cachorro lambendo o seu rosto e Asako dizendo que o café da manhã estava pronto, e ele então acorda do sonho e pega o telefone prometendo ir ao quarto de Tomoshika. E ao sair para fora ele vê que o corredor está vazio, mas que no entanto a empregada fica invisível e puxa uma adaga, e Yogiri então fecha os olhos e se concentra em sentir a intenção dela de matar. E ele consegue ver a garota e descobre que ela planeja atacar Tomoshika, e ele então apenas diz no pensamento para ela morrer e a garota cai no chão, e ele entra no quarto de Tomoshika e explica que havia alguém fora do quarto dela para matá-la. E Tomoshika está confusa sobre por que ela seria o alvo, mas Yogiri simplesmente liga para a recepção para dizer que alguém desmaiou no corredor, e Tomoshika então pergunta por que ele fez isso, porém ele responde que eles suspeitariam dele se ele não fizesse. E enquanto isso Tachibana recebe um alerta mencionando que o sinal de sua empregada desapareceu, porém ele deve se preocupar com outro monstro dentro dessa masmorra, e o monstro então ataca ele, mas ele usa a barreira para bloqueá-lo. E ele acha tudo isso muito chato e usa a barreira para atacar, mutilando o braço do monstro, e uma serva está bastante feliz mencionando que ele é forte demais para os monstros do 100º andar, e o monstro pergunta quem é Tachibana, porém esse cara usa seu menu para usar uma habilidade de bomba de energia nele. E o monstro então é derrotado e ele pisa nele para fazer um contrato, e o monstro chama ele de mestre e a garota lança uma cura para restaurar as partes de seu corpo, e Tachibana então pergunta quantos andares existem nesta masmorra e ele descobre que existem 150. E ele então ordena que o monstro vá para o andar inferior e colete mais servos, e o monstro vai embora e Tachibana pergunta onde está a serva dele e a outra garota responde que ela deve estar no hotel, e Tachibana então decide usar sua habilidade para ver suas memórias, mas ele apenas observa ela desmaiar. E ele acha que ela foi atacada por trás, mas a outra garota não acha que ela deixaria alguém se aproximar dela, e então ele pergunta por que a empregada estava no corredor, e a menina de rosa responde que há apenas duas possibilidades. E a primeira é que ela queria trazer Tomoshika e fazê-lo feliz, e a segunda é que ela queria eliminar Tomoshika, no entanto ele fica confuso porque isso seria inconveniente para ele. E a garota então explica que as opiniões de seus servos nem sempre coincidem com as dele, e ele fica preocupado porque isso pode fazer Tomoshika fugir dele, então ele manda mais duas outras servas para mantê-la no lugar. E de volta para o hotel, Tomoshika percebe que ela era empregada de Tachibana e Yogiri acha que isso é bastante ruim, então ele diz a Tomoshika para preparar suas coisas para deixar esse lugar e ela confirma, mas ele fica surpreso por ela estar muito calma nessa situação. Mas Tomoshika então responde que ela está acostumada a ver gente morta já que ela está ao seu lado, e o espírito então acrescenta mencionando que os humanos morrerão de qualquer maneira, e que além disso os seus familiares não devem ficar tristes com algo tão básico e normal. No entanto Tomoshika fica irritada e manda o espírito parar de falar sobre essas coisas, e então eles começam a fugir, mas outra serva de Tachibana aparece perguntando para onde eles estão indo, e Yogiri pergunta o que ela quer, mas a garota lança um feitiço para contê-lo dentro de um cristal de gelo. E ela então felizmente revela que o seu chefe lixo pediu para ela levar Tomoshika para ele, mas mesmo assim Yogiri simplesmente dá um soco no gelo e se liberta, e a garota e Tomoshika estão confusas porque foi muito fácil para ele quebrá-lo. No entanto Yogiri responde que ele tentou matar o gelo que funcionou, e Tomoshika fica confusa e pergunta o que ele quer dizer com matar o gelo, e a serva então fica em estado de choque e começa a lançar mais magia. No entanto ainda assim Yogiri mata a magia e depois o seu cajado, e a garota cai de joelhos e então ele explica que ele pode matar qualquer coisa que pensar, e que portanto, ela deveria ser uma boa menina e responder algumas perguntas. E ela aceita, e ele pergunta se ela pode usar magia sem o seu cajado, e a garota revela que devido à sua classe ela só consegue usar magia segurando um cajado. E Yogiri sabe que isso significa que ela deve ter algum outro reserva, e a garota confirma e então puxa outro de seu peito, e Tomoshika pergunta por que ela está escondendo ele ali, mas também diz a Yogiri para ele parar de ficar olhando. E ele está surpreso porque ele não esperava que ela pudesse usá-los dessa forma, e ele então fala sobre o que ela acabou de dizer sobre levar Tomoshika para Tachibana, e pergunta sobre as outras e ela responde que todas receberam essa mesma ordem.
E de repente outra garota está no teto e tenta atacar Tomoshika, no entanto ela rapidamente usa suas habilidades de judô para derrubar a garota, e Yogiri fica surpreso, mas o espírito menciona que os talentos de Tomoshika nas artes marciais estão despertando. Mas no entanto, quando eles olham bem para a garota eles percebem que ela é uma boneca e então mais bonecas cercam eles, e a outra garota puxa outro cajado de seu cabelo mencionando que ela achava que poderia fazer isso sozinha. E os olhos de Yogiri então brilham e a garota cai morta no chão, e a garota que controla as bonecas está sentada na escada e ordena que elas cuidem disso, mas que no entanto deixem Tomoshika viva. Mas no entanto Yogiri mata todas as bonecas, e então a garota começa a entrar em pânico e eles conseguem encontrá-la, e ela implora que eles não matem ela fazendo Tomoshika se sentir como se eles fossem os verdadeiros vilões. E enquanto isso Tachibana sente novamente que sua serva está morta, e ele vê que a outra menina perdeu a vontade de lutar e que contou tudo a Yogiri e Tomoshika, e ao ouvir a conversa ele diz para as outras empregadas que Yogiri pode matar qualquer coisa apenas pensando. E então todos acham difícil de acreditar nisso, mas Tachibana pensa que eles devem observá-los primeiro e levá-los a um lugar onde eles possam emboscá-los, e Tomoshika e Yogiri então começam a descer as escadas até ver elas cheias de baratas. E então ela grita de medo, e quando Yogiri está prestes a dizer para elas morrerem ela impede ele porque isso vai traumatizá-la, e o espírito sabe que Tachibana está usando esses insetos para vigiá-los, e Tomoshika então pergunta se Yogiri pode matá-los, o que ele confirma, mas os insetos vão cair sobre suas cabeças. Então ela recusa essa ideia, mas ele menciona que elas podem entrar na sua boca e também sufocar ela, e ela imagina isso e por isso agora decide se vingar de Tachibana, e o espírito então menciona que Tachibana poderá tornar o mundo inteiro o seu inimigo. E Tachibana observa essa situação pensando que Yogiri não pode fazer nada, e ele pensa em usar as baratas para fazê-las matar e perseguir eles. No entanto, sua empregada diz que ele deve ter cuidado porque eles ainda não sabem do poder de Yogiri. Mas ele se recusa a desistir e ordena que as baratas matem Yogiri, e então todas elas ativam a sede de sangue fazendo Tomoshika ficar assustada, e Yogiri então menciona que eles deveriam matar Tachibana porque ele pensa que não será preciso de muito esforço para isso. Então ele usa a intenção de matar das baratas para rastrear a posição de Tachibana e diz para ele morrer, e Tachibana então cai no chão deixando todas as suas servas assustadas. No entanto Tomoshika está pirando porque pensa que ele falhou porque as baratas ainda estão vivas. E Yogiri então explica que seu poder nunca falha porque se seus inimigos podem alcançar ele, ele também pode alcançá-los, pois afinal de contas o mundo não permitirá que alguém haja sem nenhuma consequência. E então Tomoshika percebe que as baratas estão mais ativas, mas ele explica que isso é porque a morte de Tachibana libertou elas, e ela entra em pânico, mas ele agarra o seu braço e diz para ela correr. E enquanto isso, as servas de Tachibana ainda tentam curá-lo do mundo dos mortos, e a outra diz a ela que agora elas estão livres e vai embora. E Yogiri e Tomoshika então caminham por um beco para sair da cidade, porém de repente eles ouvem gritos, e ao verificarem eles veem a cidade cheia de zumbis. E os zumbis então começam a causar estragos na cidade e Tomoshika questiona o que está acontecendo, mas no entanto Yogiri menciona que os zumbis são lentos, e que deve ser possível escapar se eles forem cuidadosos. E Tomoshika então pergunta se eles não podem ajudar e Yogiri responde que será difícil salvar a cidade, e até o espírito diz para eles saírem antes que tudo isso piore, e enquanto isso o prefeito da cidade reclama para Masayuki que liberou os zumbis na cidade explicando que Lane, a vampira sábia, deu a ele os direitos de gerenciar essa cidade. E Masayuki simplesmente diz a ele para não se preocupar porque a era do candidato a sábio está sob o comando de Lane, e além disso o prefeito não deve se preocupar porque eles travaram as mesmas batalhas, e o prefeito então responde que Masayuki já morreu e se tornou um morto-vivo e que portanto ele deve agrupar seus zumbis e deixar a cidade. Mas no entanto o cara zumbi revela que essa foi uma ordem de Lane, e então ele diz ao prefeito para lhe entregar a chave da cidade, e por se tratar de uma ordem o prefeito lhe dá a chave e pergunta o que ele vai fazer, mas no entanto Masayuki responde que não é nada importante. E ele então usa os alto-falantes espalhados pela cidade para ordenar que seus zumbis parem de se mover, e o cara então se apresenta a todos os cidadãos, e usa uma tela enorme para mostrar as fotos de Yogiri e Tomoshika. E ele explica que está procurando por eles e que os humanos restantes devem levá-los para a praça central dentro de 1 hora, pois se os cidadãos não fizerem isso ele fará seus zumbis se moverem novamente, e naquele mesmo momento Yogiri e Tomoshika tentam fugir da cidade.
E então eles ouvem tudo o que esse cara disse, mas também ouvem que ele trancou a cidade inteira para evitar que todos fujam, e com isso cada cidadão entende que tem duas opções, capturar Yogiri e Tomoshika ou se tornarem uns zumbis. Mas o prefeito então entra de repente na sala de onde esse cara está falando, reclamando dele ter machucado os cidadãos. No entanto, o cara responde que se não os ameaçasse eles nunca procurarão esses dois, então todos na cidade começam a procurar esses dois, o que obriga eles a se esconderem em becos. E Tomoshika pensa que os humanos agora são muito mais perigosos que os zumbis, mas Yogiri responde que eles devem correr para evitar de serem encontrados, e Tomoshika então pergunta por que eles estão sendo perseguidos e Yogiri pensa sobre isso e responde que provavelmente deve ser porque ele matou o outro sábio. Mas de repente 3 homens conseguem encontrá-los, e prometem levar os dois mesmo que isso signifique matando eles, e Yogiri acha que isso foi mesmo bem rápido e avisa aos rapazes que se eles chegarem perto ele vai matá-los. Mas um dos caras ignora ele e tenta atacar forçando Yogiri a matá-lo mentalmente, e os outros então começam a entrar em pânico e Tomoshika começa a reclamar que essa é uma forma nojenta de cumprir uma promessa, mas Yogiri responde que esses caras estão tentando matá-los, então eles também devem esperar serem mortos. Ele então percebe os outros dois fugindo, e pensa que Masayuki só está instigando isso porque eles acham que Yogiri não pode matar uma pessoa normal, e então ele revela que agora está irritado e pensa em ir até a praça para negociar com Masayuki. Então eles saem para encontrá-lo, mas acham o lugar bastante sombrio como se fosse Halloween, e Tomoshika até pensa que essa é a coisa mais fantasiosa que ela já viu neste mundo, e então ao chegar perto Yogiri pergunta quem é o Masayuki. E o cara inicialmente não reconhece eles e pergunta se eles vieram aqui porque desistiram de correr, e ele os chama de chatos por tentarem se sacrificar pelo povo, mas Yogiri chama ele de estúpido, e Tomoshika começa a entrar em pânico ao ouvir essas palavras e Masayuki pergunta o que Yogiri quer porque se ele matá-lo o jogo acaba. Mas Yogiri então responde que quer pegar um trem e ir para a capital real, e que portanto ele ficaria grato se Masayuki removesse a barreira ao redor da cidade, e Masayuki fica chocado ao ouvir essas palavras e fica com muita raiva. Então ele começa a reclamar mencionando que Yogiri está em uma má posição para negociar no momento, e Yogiri percebe que isso é verdade mas pensa que ele deve ter algo a oferecer, então portanto ele simplesmente diz que deixará Masayuki viver mesmo que sente que isso seria uma coisa ruim. Porém Masayuki fica ainda mais irritado chamando Yogiri de louco, e pergunta se ele quer morrer agora, e então ele ordena que seu exército imortal ataque Yogiri explicando que Yogiri não pode matar algo que já está morto. Mas como era de se esperar, nosso garoto ordena que eles morram e todos caem no chão, e Masayuki fica chocado porque não consegue entender o que está acontecendo, e o prefeito aproveita a oportunidade para dizer que não está envolvido em nada. Mas mesmo assim Masayuki quer saber como os mortos acabaram de morrer, e Yogiri responde que também não sabe disso, mas como os mortos-vivos estavam se movendo isso significa que eles estavam vivos. E Tomoshika então reclama sobre como Yogiri ignorou isso o tempo todo e que só respondeu agora, e Masayuki ainda não consegue acreditar no que acabou de acontecer, mas Yogiri então dá a melhor resposta para ele, pois diz que ele que decide o que está morto. E resumindo, se algo se mover está vivo e se parar está morto, e Masayuki fica com raiva e chama sua mestre Lane, mas Yogiri simplesmente pergunta o que ele vai fazer já que seus capangas já estão todos mortos. Mas o cara continua irritado e se recusa a aceitar a habilidade morte instantânea de Yogiri, e então ele começa a se transformar em uma mistura de lobo com lobisomem, mas Yogiri manda ele morrer na hora e Tomoshika reclama que ela queria ver a transformação primeiro. No entanto Yogiri não entende por que ele deveria fazer isso, e então ela pergunta o que eles vão fazer agora porque eles não podem negociar com os mortos-vivos, mas no entanto Yogiri diz que isso não é um problema e aborda o prefeito. E o cara entra em pânico e implora para continuar vivo, prometendo que só quer que sua cidade permaneça segura, e Yogiri simplesmente responde que eles fizeram isso apenas para se protegerem. E o prefeito então explica que tudo isso aconteceu porque o sábio Lane ordenou que Masayuki matasse os dois, e ao ouvir esse nome Tomoshika questiona se Sion não é o seu nome verdadeiro, mas o prefeito então explica que Sion também é um sábio mas que essa cidade está sob o controle de Lane. E Tomoshika então fica confusa porque eles vieram a esse mundo por causa de Sion e agora outro sábio quer matá-los, mas o prefeito explica que ele não sabe muito sobre o assunto, e que ele não costuma interferir nos candidatos a sábios. E o espírito então chama Yogiri, mas ele responde que já existe algum tipo de manipulação espiritual indo para aquela área, e de repente Yogiri começa a sentir intenção de matar por toda a praça e todos os cidadãos se aproximam deixando todos confusos.
E o prefeito então verifica o corpo de Masayuki explicando que se eles estiverem usando magia espiritual, as barreiras da cidade deverão mantê-los seguros, e então ele tenta ativar a chave mas isso não funciona e então ele percebe que Lane é quem controla a barreira. E enquanto isso, Lane está tentando direcionar um enorme monstro para a cidade, e sua nova serva que ela transformou em vampira que era uma das escravas de Tachibana reclama que isso é perigoso. Mas no entanto Lane explica que Tachibana foi morto à distância porque sua hostilidade foi rastreada, e Lane então pergunta como ela avalia o nível de ameaça de Yogiri, e a serva responde que ele está acima de um sábio ou de qualquer ser mítico. Pois ela quer que Lane fique longe de Yogiri mas Lane se recusa, e Lane também percebe que apesar de sua serva saber que ela é imortal, ela está preocupada com ela e isso significa que Yogiri deve ser algum tipo de deus da morte. E enquanto isso dentro da cidade, Tomoshika pergunta se Yogiri não pode matar a fonte que controla os cidadãos, mas então ele responde que isso é diferente do caso de Tachibana mas ele então começa a matar todos que tentam atacá-los e as pessoas caem uma por uma. E ele sente que isso é apenas um teste como costumavam fazer com ele quando ele era criança, mas Yogiri então percebe o prefeito em pânico ao ver seus cidadãos morrerem em sua frente, então ele diz para ele se aproximar mas Lane revela que seu plano é causar indiretamente a morte de Yogiri. E ela então cria outro clone de si mesmo e ordena que seu clone voe e crie ainda mais clones, e Yogiri percebe que a intenção de matar fica ainda mais forte e então ele percebe um agressor sombrio. E o enorme agressor destrói tudo por onde passa e eles começam a entrar em pânico. No entanto, ao mesmo tempo Lane revela que como seus clones não sabem nada sobre Yogiri, eles não têm intenção de matar ele. E ela então ordena que seus clones ataquem a cidade quando o agressor tentar atacar ou morrer, e Tomoshika então pergunta a Yogiri se ele pode matar o agressor, e ele responde que sim o que choca ela porque ela não esperava isso. E o prefeito então implora Yogiri para salvar a cidade, mas ele tem um mau pressentimento sobre isso, mas mesmo assim ele ordena que o agressor morra e enquanto isso faz efeito ele percebe a cidade sendo atacada pelo ar. E ele então salva Tomoshika de ser atingida, mas ela se pergunta se o ataque veio do agressor, e Yogiri então revela que ele matou o agressor mas que no entanto esse ataque se misturou com a intenção de matar das trevas para passar despercebido. E ele então percebe que esse ataque não tem alvo mais que o objetivo dele é destruir todos que estavam nele, e ele acha que tudo até agora foi apenas um teste mas Tomoshika diz para ele parar de aproveitar isso para brincar, e então eles se levantam e Yogiri explica que ele não sabe o que está acontecendo. E ao olhar para o céu Tomoshika explica que ela viu várias mulheres com vestidos caindo do céu, e o prefeito então percebe que ela é Lane e Tomoshika pergunta se Yogiri pode fazer alguma coisa contra ela, e ele explica que não pode fazer nada porque ela não está mirando nele. E além disso elas estão todas se movendo tão rápido que ele não consegue encontrar elas, ou resumindo, tudo isso foi planejado para lidar com a sua habilidade. E como todas as mulheres parecem iguais Tomoshika pergunta quantas Lane existem, e o prefeito então revela que elas são clones porque Lane tem super habilidades de regeneração, e ao ouvir isso Yogiri revela que ele pode lidar com isso mas que seria mais fácil se ela mirasse nele. O prefeito então mostra um holograma da cidade e explica que há um padrão nesses ataques, pois ela não ataca o mesmo local duas vezes e os ataques também não são feitos próximos um do outro, e o espírito até chama Lane de idiota porque ela está atacando aleatoriamente mas quando ela diz isso os ataques caem neles. E Tomoshika então pensa que pode usar essas informações para eles prever onde ocorrerá o próximo ataque, e o prefeito rapidamente percebe onde ele será e Yogiri diz que ele irá para lá, e o prefeito então revela que irá ajudá-lo com sua habilidade de teletransporte. Mas no entanto Tomoshika também quer ir, e Yogiri manda ela se esconder mas ela diz que ela é a única que pode ver os ataques, e o espírito também quer ajudar e agora sim eles decidem se teletransportar. E Yogiri e Tomoshika dão as mãos e ela leva ele até onde o clone irá atacar, e ele então ordena que o clone morra e o espírito usa uma habilidade para criar um escudo ao redor deles, e após o impacto o escudo está intacto e Tomoshika fica aliviada porque ela pensou que iria morrer. E Yogiri então percebe algo na mão de Tomoshika e pergunta o que é isso, e resumindo, o espírito usou seu poder para combinar algumas roupas íntimas de Tomoshika com o poder do agressor anterior e agora ela pode transformar isso em um abrigo. Mas mesmo assim, o espírito está preocupada porque derrotar os clones não acabará com todo esse jogo, mas no entanto Yogiri responde que está tudo bem, e os clones então caem e desaparecem fazendo Lane questionar como os vampiros imortais podem morrer.
E sua serva diz que elas não deveriam ter como alvo Yogiri, mas Lane responde que ela só precisa fazer novos clones com configurações diferentes, mas de repente há uma sensação estranha em seu corpo e ela percebe que seu verdadeiro corpo que estava escondido em outra dimensão agora está morto. E ela então perde todo o controle de seu corpo e cai, mas ela pensa que dessa maneira ela ainda salvará a garota, e então ela desaparece e de repente Tomoshika percebe que agora não há mais nenhum ataque chegando. E com isso, eles então voltam até o prefeito para deixar tudo pronto e fugir, e enquanto isso em uma casa aleatória, uma jovem acorda e percebe que sua cama parece como um caixão. E ela pensa que é uma vampira e vê uma pedra em sua mão e a pedra então mostra o holograma de Lane, explicando que seu plano deu certo e que ela morreu enquanto a garota sobreviveu, e então ela diz à garota que ela é um clone mais jovem feito dela que não recuperou suas memórias para evitar ser alvo de Yogiri. E de volta para a cidade, o prefeito agradece a ajuda e consegue um carro para eles avisando para eles tomarem cuidado, e quando ela entra dentro dele Tomoshika reclama que Yogiri está jogando em vez de dirigir. Mas então ele explica que isso acontece porque ele sempre bate o carro nas paredes quando ele joga, e portanto ele não pode dirigir, e com isso então Tomoshika está pronta para dirigir, e o espírito revela que sua família tem habilidade para dirigir qualquer coisa. E enquanto dirigia por um desfiladeiro Tomoshika tenta acordar Yogiri e convencê-lo a dirigir, no entanto Yogiri está sonhando com o momento em que ele conheceu Asako, a sua mãe adotiva, e naquele dia Asako estava fazendo uma entrevista de emprego para trabalhar em um instituto de pesquisa. Porém ao ler o contrato ela notou uma cláusula que ela não poderia reclamar se o trabalho fosse a causa de sua morte, então ela tenta obviamente rejeitar isso e ir embora, mas no entanto eles forçam ela a assinar, e ela pensou que essa era a base de uma organização maligna, porém Yuki, o entrevistador, tentou desmentir tudo isso. E enquanto pegava o elevador ela queria saber os detalhes sobre o seu trabalho, mas no entanto Yukio respondeu que ela simplesmente tinha que cuidar de um monstro, e logicamente que ela fica chocada ao ouvir isso, mas Yukio explica que eles fazem experimentos amaldiçoados em seu instituto. E então ao chegar ao andar inferior ela percebe como tudo está escuro com algo escrito nas paredes, e Yukio então explica que isso são apenas escrituras e ela pergunta para onde ele está levando ela e ele revela para o local de trabalho dela, e enquanto pega outro elevador ele pergunta se ela sabe sobre o termo Alfa Ômega. E então já que ela não sabe ele explica que isso significa tudo ou eternidade e que esse é o nome da cobaia que ela cuidará agora, então Asako pergunta se essa cobaia é humana, porém Yukio não pode lhe dar uma resposta porque ele nunca viu ela e tudo o que ele sabe é que o Alfa Ômega pode matar qualquer coisa que quiser só de pensar. E Asako então não consegue acreditar que eles esperam que ela cuide de um monstro como esse. No entanto Yukio responde que isso é possível porque ela tem a licença de professora, e então ela percebe que essa é a única razão pela qual ela conseguiu esse emprego, mas Yukio tenta explicar que se ela não fizer isso a humanidade pode desaparecer. Mas ele também explica que eles acham que só podem evitar esse resultado lhe fornecendo uma educação adequada, porém ela reclama porque há outras pessoas mais adequadas para esse trabalho, mas no entanto Yukio revela que ela é a escolha perfeita para esse trabalho. E então depois de finalmente chegar ao andar final ela percebe uma porta de cofre, e Yukio então explica que ele não pode ir mais longe daqui e dá a ela alguns papéis com instruções, e então ele lhe deseja boa sorte e pega o elevador e ela usa o seu cartão para abrir o cofre e ao entrar ela percebe que não é nada do que ela esperava. Mas então ela segue o mapa e chega até uma casa, mas ela parece não encontrar ninguém lá dentro. Mas então ela ouve um barulho vindo de um quarto e então abre a porta e dessa forma ela vê que o Alfa Ômega é apenas uma criança inocente, e apesar do choque ela reclama de todos estarem com medo de um garotinho e pega ele no colo. E então ela sai para fora e joga ele no chão dizendo para ele apenas ser uma criança normal e brincar lá fora, e o garoto fica confuso com isso e então aponta o dedo para ela e ela se assusta ao lembrar que ele pode matar qualquer coisa só de pensar, mas de repente ela ouve algo caindo no chão e vê algum tipo de sombra. E então o garoto revela que essa coisa se escondeu em sua sombra só para chegar ali, e ela pergunta sobre isso e ele chama isso de demônio ao mesmo tempo que revela que muitas vezes eles vão lá para matá-lo, e Asako fica confusa e o garoto diz a ela que não se importa de brincar lá fora, mas ele pergunta se pode fazer isso amanhã porque já é quase de noite. E Asako então percebe que ela esqueceu disso depois de perder a cabeça e ajudá-lo a se sair para fora, então ela se apresenta e pergunta o nome do garoto, e então ele responde que todos chamam ele de Alfa Ômega, mas que antes de ele chegar lá ele se chamava Lord Okakushi. E então ele diz a ela que está com fome, fazendo ela perceber que ela também deve preparar as refeições dele, então ela verifica a geladeira e percebe que ela não consegue cozinhar nada, e enquanto verifica todos os compartimentos da cozinha ela encontra um macarrão e dá para ele comer.
E ao provar isso o garoto menciona que gostou muito, mas a Sako ainda está pensando sobre o nome dele, então ela pergunta sobre os pais dele, porém o garoto não sabe o que é um pai, e então ela pede desculpas para ele, e ao olhar para ele ela pensa em um cachorro e chama ele de Yogiri, e o garoto então pergunta se Takatou Yogiri soa bem. Porém a Sako não entende por que ele está usando o nome de sua família, mas ela percebe que ele não sabe o que é uma família, então ela decide deixá-lo usar esse nome e o ensina a apertar a mão e a cumprimentar alguém, mas enquanto isso Tomoshika acorda ele para contar sobre uma pedra no caminho deles. E ela também menciona como ele esteve dormindo o tempo todo, mas ele explica que é porque ele usou muito o seu poder na última cidade, e Yogiri então faz a pergunta mais importante do porquê eles estão indo para a capital, e Tomoshika fica chocada porque ele poderia ter feito essa pergunta antes deles partirem. Mas então Yogiri explica seu objetivo de retornar ao Japão e que para fazer isso eles devem primeiro falar com Sion, mas ele acha que há uma maneira melhor de falar com ela sem ir para a capital, e Tomoshika responde que seus colegas de classe estão todos indo para lá, e então ela começa a dirigir de volta na esperança de encontrar outro caminho para levá-los à capital, mas de repente eles esbarram em alguma coisa. E ao verificarem o lado de fora eles veem um dragão que se prepara para atacá-los, mas Yogiri ordena que ele morra, e Tomoshika se sente aliviada até notar muito mais dragões voando em sua direção, mas então Yogiri percebe que eles estão em seu território e os dragões se preparam para cuspir fogo, e Tomoshika agarra seu braço lhe pedindo para ele fazer algo. E já que os dragões têm intenção de matar o Yogiri ordena que todos morram, e então os dragões começam a chover, fazendo Tomoshika até comparar isso a um comercial de inseticida para dragões, mas no entanto ela suspira de alívio após perceber que eles estão sendo cobertos por uma grande sombra. E então ao olhar para cima ela vê um enorme dragão dourado de trovão na frente deles, e ela começa a pirar pensando que ela será atingida por um raio. Porém Yogiri revela que não sente nenhuma intenção de matar nele, e o dragão então olha para eles e diz que por fim eles passaram. E Tomoshika então fica confusa com essas palavras, mas o dragão se vira ao redor e voa em pânico. No entanto Yogiri grita para ele esperar e pergunta por que os dragões atacaram ele, se eles podem entendê-los, mas o dragão ignora ele, e então Yogiri promete que fará a mesma coisa que fez com os outros dragões, e então acontece que o enorme dragão é na verdade uma garotinha que treme de medo. E então ela diz que deveria ter voado sem falar nada, e Tomoshika fica confusa sobre sua nova aparência, e o espírito revela que isso acontece muito em mundos paralelos, e então Yogiri pergunta por que a garota atacou eles, e a garota explica que estava tentando ver se eles estavam qualificados para conhecer o mestre espadachim. E Yogiri e Tomoshika ficam confusos com todas essas palavras, e a menina pergunta se eles não vieram para ver o mestre espadachim, mas eles respondem que nem fazem ideia de quem é essa pessoa porque tudo o que eles querem é chegar na capital, e a menina então explica que o mestre espadachim está nesse desfiladeiro e que se eles o encontrarem eles podem ganhar um presente. E em resumo ela só está aqui para testar as pessoas que querem conhecê-lo, mas no entanto nossa dupla não se importa nem um pouco com isso, mas a garotinha continua dizendo o quão bom esse cara da espada é, mencionando que ele pode até rivalizar com os sábios. E com isso Yogiri pensa que ele deve ter alguma informação sobre como retornar ao seu mundo original, mas no entanto Tomoshika pensa que eles não deveriam fazer um desvio porque eles já estão perdidos. No entanto essa menina usa essa oportunidade para propor um acordo, onde ela guiará eles até a capital, mas primeiro eles devem conhecer o mestre espadachim, e então eles aceitam o acordo e ela se apresenta como Átila, e depois de uma viagem rápida eles chegam a um local onde várias pessoas estão reunidas esperando pelo mestre espadachim. E então todos começam a reclamar deles por trapacear por eles terem vindo em um veículo, e Yogiri fica confuso com toda essa conversa, porém Átila explica que hoje é a seleção para o próximo Cavaleiro do Rei Divino, e em resumo se alguém se tornar um Cavaleiro do Rei Divino ele pode se tornar o discípulo do Mestre Espadachim. Então portanto todos aqui estão com o objetivo de se tornar o próximo Mestre Espadachim, porém um cara aleatório olha para eles e diz que eles estão desclassificados apesar de se esforçarem bastante, mas no entanto outra voz diz que a seleção ainda não começou e que portanto ninguém foi desclassificado. E então por fim todos veem o mestre espadachim diante de todos eles, e o velho homem então dá a todos o primeiro teste, que é uma batalha real até a morte, até ele mandar eles pararem, e Tomoshika não consegue acreditar no velho homem, mas no entanto Yogiri pergunta ao velho homem se ele pode ir embora. E Átila fica confusa, porém o velho homem cria uma regra que se Yogiri sair do lugar todos serão desclassificados, então todos começam a se matar enquanto Yogiri e Tomoshika observam tudo, mas um grupo aleatório de repente vem para atacá-los e como Yogiri não tem outra opção ele decide matá-los.
Mas no entanto um cara aleatório surge prometendo protegê-los, e o cara aleatório então chama todo mundo de idiota mencionando que todos estão entendendo mal a intenção do mestre da espada, pois ele acha que isso é um teste para determinar se eles têm a personalidade certa para se tornarem cavaleiros do Rei Divino. E Tomoshika então pensa que ele é uma pessoa decente, mas o espírito menciona que ele é muito habilidoso, e então o cara lida com vários oponentes ao mesmo tempo, mas no entanto ele não tem a intenção de matar ninguém, e alguns caras aleatórios então começam a lançar magia em Yogiri, mas ele simplesmente ordena que todos morram. E o cara aleatório então fica confuso sobre por que eles morreram, mas ele conclui que deve ter sido o velho homem que puniu todas essas pessoas ruins, e já que todos desistiram de lutar contra eles, então ele se vira para a dupla pedindo para eles acompanharem ele mais um pouco enquanto ele os protege, mas de repente os dois ouvem uma voz pedindo ajuda no chão. E então eles veem um cara que foi cortado ao meio tentando rastejar e pedindo uma pedra, e Tomoshika então vê uma pedra da cor de arco-íris ao lado dela e ela coloca em sua mão, e então o cara esmaga a pedra e de alguma forma ele regenera seu corpo e ele agradece pela ajuda, mas o mestre da espada diz para eles pararem e segui-lo porque o número deles já está menor agora. Então ele entra na floresta e Tomoshika pergunta o que eles deveriam fazer, e então Atila implora para que eles fiquem e participem, mas Yogiri está confuso porque ela só queria que eles conhecessem o mestre da espada, mas então ela explica que se eles dois se tornarem os cavaleiros do Rei Divino ela se tornará a sua serva. E Yogiri então acha que isso está se tornando problemático, mas já que eles não conseguiram nenhuma informação ele irá seguir os dois, e enquanto eles caminham os outros caras se apresentam como Rick, e o cara da pedra como Lionel, e ele explica que ele foi forçado a acompanhar o seu amigo nessa seleção. Mas Yogiri então pergunta para Rick sobre o mestre da espada e o cavaleiro do Rei Divino, e então Rick explica que um cavaleiro divino lida com os deuses que foram selados, que eles chamam de demônios, e ele também revela que o deus das trevas apareceu há 1000 anos atrás e que foi selado pelo Rei Divino na mesma época. E Yogiri não tem certeza se o deus das trevas ainda é uma ameaça depois de ter sido selado por tanto tempo, mas Rick então explica que alguns descendentes estão tentando retirá-lo do selo, e então Tomoshika também usa essa chance para perguntar a Lionel sobre a pedra que ele tem, e ele diz que ela é um item que ele recebeu como desculpas e que ela pode curá-lo de ferimentos graves ou até mesmo ser usada em um sorteio de gacha. E Tomoshika então fica confusa, mas ele explica que infelizmente tem muito azar, e ele rapidamente revela que se transformou em um sacrifício de uma organização misteriosa antes de vir para esse mundo, mas que no entanto de repente uma deusa apareceu para ele e lhe deu 3 pedras. E Tomoshika então aproveita essa oportunidade para perguntar ao espírito se Deus gosta de controlar o destino das pessoas, e o espírito então responde que algumas pessoas são guardadas por espíritos, mas que também existem algumas pessoas cujo destino é decidido por Deus. Mas então Rick pergunta o que é um gacha e Lionel decide mostrar para todos. E então ele precisa usar suas 3 pedras para mostrar isso e joga elas no ar, e de repente uma escova comum aparece e ele orgulhosamente explica que ele pode trocar ela por um item aleatório, mas no entanto Tomoshika percebe que ele só tinha 3 pedras sobrando em sua bolsa. Mas então Lionel pateticamente explica que ele ganha novas pedras a cada meia-noite dependendo do quão azarado foi o seu dia. Mas então de repente eles veem os outros participantes desaparecendo, porém Atila diz a eles para não se preocuparem porque isso é uma barreira invisível, e ao entrar lá dentro eles veem uma enorme torre, porém o espírito ordena que Tomoshika deixe esse lugar porque ela sente algum miasma maligno vindo da torre, e de repente Lionel começa a vomitar e o espírito então explica que ele foi atingido pelo miasma. E o espírito então explica que Tomoshika só está se sentindo bem porque ela está sendo protegida, mas enquanto isso Yogiri olha em volta e então percebe algo, e Lionel então usa a sua pedra e consegue resistência ao miasma, e então Yogiri pergunta a Atila se está tudo bem entrar nessa torre, porém ela não está mais lá. E Rick então explica que apenas as pessoas que fazem o teste podem entrar ali, então elas entram na torre e pegam um elevador lá no andar mais alto, e lá no alto o velho homem manda eles olharem para baixo, e eles veem uma enorme bola de energia e o velho homem explica que isso é o fim do mundo. E ao olhar para baixo Tomoshika vê monstros congelados no tempo durante uma grande batalha, e então ela percebe que tem um homem de preto e uma mulher de branco no centro, e ela diz para Yogiri que a espada da mulher está perfurando os dois, e então Rick explica que esse é o mestre da espada e o deus das trevas, e o velho homem então explica que seu trabalho é guardar esse lugar. E de repente uma garota chamada Frederica pensa que tudo isso vai acabar se eles vencer as coisas dentro da bola, e Lionel então chama o nome dela revelando que ela é a amiga que arrastou ele até aqui, e ela diz ao velho homem que seu dever terminará hoje, e então joga uma enorme bola de fogo dentro da bola de energia.
E ela está confiante de que tudo acabou agora, porém o ataque mal se move ao entrar na bola de energia, e o velho homem então explica que o tempo flui lentamente dentro da barreira e que portanto levará algumas centenas de anos até isso chegar ao Deus das Trevas, e a garota fica chocada, porém o velho homem então menciona uma outra garota explicando que ela dará todos os detalhes dessa seleção. E então ela revela que o objetivo deles é ir do telhado ao primeiro andar dessa torre em 24 horas, mas outra garota pergunta se eles podem pular do telhado, porém a garota albina responde que primeiro eles devem acumular 100 pontos dentro da torre, e a dupla então percebe que eles já viram ela antes e eles também observam que alguns outros participantes foram adicionados. Mas Tomoshika então ignora isso e pergunta se Yogiri não pode matar o Deus das Trevas com a sua habilidade, mas no entanto ela percebe que ele não tem uma razão para fazer isso, e então ela olha para ele, porém ele parece muito nervoso, e de repente ele revela que já tentou matar a fonte do miasma e que descobriu que ele matou o Deus das Trevas, então eles decidem entrar na torre para chegar ao fundo dela e irem embora, e então os outros dois tentam segui-los, mas a amiga de Lionel diz a ele para parar e ela pede suas pedras especiais para restaurar o seu poder mágico. Então ele lhe entrega uma pedra enquanto explica que ela só pode ser usada por ele, e já que ela não pode usá-la ela joga a pedra e reclama dele chamando ele de inútil por isso não servir de nada, e Rick então o aconselha a seguir em frente. Uma vez lá dentro eles veem vários participantes derrotados. E ele menciona que a torre deve haver vários monstros e armadilhas, mas que no entanto deve ser fácil passar por ela porque eles estão em último lugar, e ele diz a eles para evitarem as armadilhas restantes, mas Lionel imediatamente entra em uma delas, e então ele é esfaqueado por um dardo, mas ele rapidamente se cura com uma pedra. E Tomoshika então o aconselha para sempre segurar uma pedra em sua mão, e ele acha que isso é uma boa ideia e usa um pedaço de pano para amarrar a pedra nele, o que lhe dá confiança o suficiente para ir na frente de todos, e apesar do aviso de Rick para esperar, Lionel decide abrir uma porta e entrar em uma sala. Mas no entanto a porta se fecha e tudo o que eles podem ouvir é Lionel gritando e sons de facadas, e então eles forçam a entrada pela porta, porém encontram uma garota vestida de empregada doméstica dentro dela, e Rick reconhece ela como Teresa e pergunta o que está acontecendo, mas ela diz a ele para não julgá-la porque essa é apenas outra maneira de ganhar pontos. Mas Rick não entende por que Teresa está participando da seleção apesar de já ser uma cavaleira, mas no entanto ela revela que seu título foi revogado depois dela matar muitas pessoas por engano e que é por isso que ela está fazendo a seleção novamente. Então Rick diz a todos para fugirem, mas Tomoshika percebe que isso é impossível porque a sala está cheia de fios finos. E Teresa então percebe que ela tem bons olhos e fica desapontada porque eles não caíram nessa armadilha, e então Rick decide proteger a todos para enquanto Tomoshika e Yogiri encontram uma brecha e vão embora, mas no entanto Teresa pensa que o mestre das espadas não ficará feliz se todas essas pessoas conseguirem sobreviver. Então ela começa a atacar com os seus fios alegando que um cavaleiro do Rei Divino deve ser a pessoa mais forte no mundo, e Tomoshika observa Rick usando o seu escudo para bloquear os ataques e pensa que apesar de sua grande força Teresa é muito mais forte, pois ela está apenas brincando enquanto Rick está tentando dar o seu melhor apenas para bloquear os ataques. Mas no entanto Yogiri simplesmente decide estragar a diversão e ordena a Teresa morrer, e ela cai no chão chocando a todo mundo. No entanto Yogiri muda de assunto e pergunta se a mão que ele acabou de encontrar pertence a Lionel, e apesar do choque inicial Tomoshika começa a olhar em volta e encontra ele no chão prestes a morrer e implorando para ter a sua pedra de volta. E então o grupo mais tarde continua e chegam ao andar 98, e lá eles encontram uma garota que explica que essa é uma área de hospedagem segura para todos descansarem, e Yogiri aproveita essa oportunidade para sugerir que o grupo se separe porque eles podem enfrentar uma seleção onde eles talvez possam ter que se matar. E então Rick concorda mencionando que nunca esperou que essa seleção fosse tão cruel, e ele pergunta se eles estarão seguros e Yogiri revela que contanto que ele esteja com Tomoshika sim, e Lionel também quer esperar até meia-noite para ele reabastecer as suas pedras, e com essa decisão Rick decide ir embora enquanto Lionel pede um quarto para descansar. E Tomoshika e Yogiri então ficam sozinhos e ele pergunta se ela quer descansar, mas no entanto tem um problema pois ele só tem um quarto disponível, mas nosso garoto pega o quarto só para encontrar uma cama de casal nele, e Tomoshika o lembra de que seu espírito ancestral sempre está presente, porém o espírito diz a ela para se divertir que ela vai se esconder dentro da parede. E as preocupações de Tomoshika então começam a crescer quando ela vê Yogiri tirando a roupa sem vergonha e vestindo o pijama, e ele então entra na cama e se deita como um tijolo, e Tomoshika não consegue nem acreditar que esse cara simplesmente foi dormir, enquanto estava no mesmo quarto que ela, e enquanto isso Lionel está em seu quarto esperando pelas suas pedras.
E ele está feliz por ter conseguido sobreviver até aqui apesar de ter morrido 15 vezes, mas finalmente já é meia-noite e então ele recebe a sua pedra, mas no entanto ele percebe que em vez de 10 ele está ganhando 100 delas em um evento de gacha ultra raro garantido e especial. E então ele começa a jogar o gacha pensando que vai conseguir uma arma ou algo assim, mas em vez disso ele invoca uma garota. E ele não entende o porquê ele acabou de invocar a deusa que reencarnou ele nesse mundo, e ele pensa que ela se juntará a ele como sua aliada, porém ela revela que está aqui apenas para ver como ele está, e apesar de sua confusão a deusa explica que ela atualizou o seu ponto de salvamento e que se ele morrer novamente ele irá reviver nessa sala. E enquanto isso o mestre das espadas quer saber como está indo a seleção, e a garota então explica que ela está preocupada com o número de mortos não corresponder ao número de almas, mas o velho homem diz a ela para não se preocupar porque a segunda barreira deve ser o suficiente para manter a quantidade necessária. E enquanto isso há uma batalha acontecendo em um lugar aleatório, e uma garota reclama do cara atacando ela, porém ele apenas afirma que ele não quer se tornar um sábio, mas então a garota revela que ela deve matá-lo se ele rejeitar e ela usa seu olho para medir o poder dele enquanto confirma sua identidade como alguém que recebeu seus poderes de Deus. E o cara então confirma isso, mas revela que ele também consegue saber o nome dela só de olhar para ela, e então ele tenta atacá-la com tentáculos mágicos, porém a garota cancela isso apenas dizendo algumas palavras. E então ele enlouquece e tenta outro ataque, mas ela anula copiando ele e ele não entende como ela também pode usar a magia dele, mas ela afirma que ela pode fazer as mesmas coisas que ele. E então ele tenta lançar outra magia no chão, no entanto nada acontece, e ela então explica que Deus pode dar e tirar os seus poderes e já que ele não pode mais usar magia então o cara decide usar a sua espada, e ao olhar para ela a garota percebe que ela não pode destruí-la por causa de sua alta estatísticas. E o cara então ataca ela, no entanto ela se esquiva e corta a cabeça dele com sua pequena faca, e de repente a faca começa a falar revelando que ela recebeu uma nova missão, e seu trabalho é ir para Hanabusa e matar Yogiri e Tomoshika, e ela pensa que lidar com candidatos a sábios é muito chato, mas então ela começa a ir embora. Mas de repente ela ouve uma voz dizendo para ela esperar, e acontece que é o gordinho que rapidamente explica que o cara de antes acolheu ele da floresta das feras e o salvou dos monstros, e já que agora ele não tem para onde ir ele quer se tornar o seu servo, mas de volta para a torre o espírito apressa os dois para acordarem logo. E Tomoshika é quem abre os olhos primeiro apenas para notar Yogiri aproveitando os seus sonhos mais selvagens nela, e então ela rapidamente se levanta e o espírito começa a implorar por ajuda, e Tomoshika então percebe que o espírito tem metade de seu corpo dentro da parede e pergunta o que está acontecendo. E o espírito então explica que ela percebeu Yogiri agarrado em Tomoshika enquanto dormia e que tentou dar a eles um pouco de privacidade, mas no entanto ela acabou assim depois de ficar curiosa e tentar espiar eles, e Tomoshika então começa a reclamar disso, mas o espírito revela que a torre está atraindo as almas dos mortos para um único lugar. E que portanto as paredes e o chão estão tentando absorver elas, mas então Yogiri finalmente acorda e o espírito pergunta se ele pode ajudá-la e ao ouvir isso Yogiri tenta matar a função de absorção da torre, mas então o espírito finalmente está sendo absorvido pela parede e Tomoshika se despede dela. Mas então Yogiri toca na parede para diminuir a absorção e ativa a sua habilidade, e o espírito consegue sair da parede e pergunta por que eles estão tentando coletar as almas dos mortos, e Yogiri então pensa que essa seleção tem algum objetivo oculto e ele diz a Tomoshika para estar preparada porque ele matará qualquer um que agir de forma hostil sem nem perguntar nada. Mas ela fica confusa porque é isso que ele geralmente faz, e Yogiri então explica que ele está tentando evitar matar o máximo possível, mas que no entanto os outros participantes tentarão matá-los e que portanto ele não consegue mais se conter, e Tomoshika pensa que já é tarde demais para avisar para ela porque ela já está preparada e ela então surpreende ele ao afirmar que ele está usando seu poder para salvá-la. E que portanto quando ele usa seu poder é o mesmo que ela matar alguém também, e ela não acha bom ela reclamar quando tudo o que ele faz é proteger ela, e ela ainda diz para ele ser moderado fazendo Yogiri corar, e então ele se vira mencionando que está com fome e então eles pedem o serviço de quarto. E enquanto isso a outra garota está em um desfiladeiro e ela conhece o dragão dourado, mas o gordinho então diz a ela para fugir porque ela não pode usar sua habilidade de trapaça para vencer esse grande dragão, mas no entanto ela acha que isso será fácil porque não há como um dragão enorme poder realmente voar. Então de repente o dragão cai e ela revela que sua habilidade é simplesmente mudar um fenômeno desde que ela acredite neles, mas no entanto ela não pode afetar nada com um alto valor de estatísticas, mas o dragão então consegue se levantar e morder o braço do gordinho, porém a garota corta a cabeça do dragão para fora.
Mas de repente um agressor aparece e começa a absorver as informações do dragão, e o agressor então escapa de repente e ela percebe uma torre bem à distância, então ela decide verificar a torre para encontrar Yogiri, porém o gordinho se recusa a ir, explicando que ele será morto pelo prota. E enquanto isso Yogiri e Tomoshika estão conseguindo progredir dentro da torre, mas ele não acha justo ele acabar com todas as armadilhas e enigmas, então de repente um cara aleatório aparece e diz para ele parar de trapacear, e então ele explica que foi ele quem construiu essa torre e que ele pode aparecer em qualquer lugar que quiser. E Tomoshika então reclama que isso também é trapaça, porém o cara menciona que ele teve dificuldade em pensar nas armadilhas só para alguém aparecer e destruir tudo, então Yogiri explica que eles só querem sair da torre, porém o cara responde que eles não podem sair, e ele revela que essa torre existe para manter as barreiras que selam o Deus das Trevas e que portanto Yogiri não pode destruí-la. E Yogiri então tenta fazer um acordo onde se ele deixá-los ir embora nada acontecerá, mas no entanto o cara não acredita nele, porque ele pode ser um dos peões do Deus das Trevas, e então o cara finalmente se apresenta como Eglacia, a alta feitiçaria, e ele então tenta dar algumas escolhas para Yogiri, no entanto nosso garoto manda ele morrer. E Tomoshika então fica chocada e pergunta se esse cara talvez não era alguém importante, e Yogiri responde que o cara estava prestes a matá-los e que eles devem seguir em frente, e de repente o mestre da espada percebe vários alertas na torre do sistema revelando que o único caminho foi quebrado, e não só isso, porém todas as armadilhas e enigmas estão sendo destruídos sem serem ativados. E enquanto isso Rick consegue chegar a 100 pontos após derrotar um cara aleatório, e ele percebe um grande incêndio logo à frente, e ao chegar perto ele percebe que é Lionel e sua amiga, e então ela explica que ela está tentando ajudar Lionel, que atualmente tem 0 pontos, e ela está literalmente criando uma barreira de fogo e forçando ele a lutar contra outros participantes. E então felizmente ele consegue matar um cara e Rick percebe que ele está ficando mais forte, e enquanto isso nossa dupla consegue chegar em algum tipo de arena onde eles veem 2 pessoas lutando, e então eles notam um cara sentado em um trono com outras 2 garotas ao lado dele. E ele então diz para a garota coelha que os ataques de sua oponente são ruins e ela pensa que ele está tentando encorajá-la, e Tomoshika continua assistindo a luta e o espírito então pergunta o que eles vão fazer, e Yogiri pensa que é simples pois essa luta não tem nada a ver com eles e que portanto eles vão apenas seguir em frente tranquilos. Mas no entanto Tomoshika percebe que a porta está logo atrás do cara, e no entanto o cara diz ao oponente da coelha para levar isso a sério, e então ela decide seguir o conselho dele e revela que na verdade ela é um meio demônio, e a garota então promete terminar isso rapidamente antes que o mestre da espada ache a sua verdadeira identidade. Então ela combina magia com sua espada e ataca a garota coelho, mas no entanto a coelha larga sua arma e começa a socar a outra garota, pois acontece que a garota coelho está focada no combate corpo a corpo em vez de espadas, e Tomoshika acha que isso nunca vai acabar, e então Yogiri decide pedir ao cara para deixar eles passarem pela porta. E então o cara no trono pergunta quem ele é, porém Yogiri simplesmente responde que não vai atrapalhar eles, no entanto o cara se recusa a deixá-los passar porque suas discípulas não têm pontos o suficiente, mas Yogiri ainda não acha que eles deveriam lutar porque ele e Tomoshika só tem 6 pontos combinados. E o cara então enlouquece mencionando que isso é uma razão pela qual eles devem lutar, mas Yogiri descarta isso porque ele não quer acumular pontos pois ele só quer ir embora. No entanto o cara afirma que está gostando dessa seleção e que não vai deixar ninguém dali ir embora. E Yogiri então confirma isso com a garota demônio e ela responde que ele pode fazer o que quiser, e o cara no trono então pensa que essa é uma chance de assistir uma luta de 3 contra 3, e se Yogiri vencer ele vai deixá-los passar, mas então Tomoshika começa a surtar mencionando o quão terríveis são as habilidades de negociação de Yogiri. Mas ele tenta explicar isso, porém as pessoas simplesmente não escutam ele, e a meio demônio está preocupada com a força das outras garotas porque a coelho já é muito forte, e no entanto o cara revela que a coelho é na verdade sua discípula mais fraca, e então ele apresenta suas garotas e revela que ele quer ficar com a meio demônio e Tomoshika para ele mesmo. Então ele ordena que suas garotas matem Yogiri e que deixem elas 2 viverem, mas no entanto todas caem no chão depois que Yogiri ordena que elas morram, e já que eles venceram Yogiri e Tomoshika começam a ir embora, porém o cara se recusa a desistir. E então ele fica prestes a fazer um movimento, mas Yogiri apenas pensa sobre a sua morte, e então Tomoshika percebe ele morto mas não diz nada, e enquanto eles se preparam para ir embora a garota meio demônio pergunta se foi Yogiri quem matou todos. E então ele confirma, e ela implora por sua ajuda, e Yogiri não tem certeza do que fazer, porém Tomoshika diz a ele para eles pelo menos ouvir o pedido dela. E então ela se apresenta como Teudisa para Tomoshika e Yogiri e ela diz a eles que ela quer encontrar sua irmã porque ouviu dizer que seu povo estava sendo mantido como refém na torre,
E Tomoshika então pensa que Teudiza está pedindo ajuda, no entanto Teudiza diz a ela que a ajuda deles poderá parecer uma hostilidade para o mestre da espada. Mas então Yogiri diz a ela que o mestre da espada já pensa que eles estão contra ele por causa da maneira como ele está destruindo a torre. E ele ainda diz a Teudiza que sua habilidade será inútil para encontrar a irmã dela, mas que eles podem procurar ao lado dela, e Teudiza então diz que ela apreciaria qualquer ajuda que ele possa oferecer, e então ele pergunta se ela tem alguma ideia de onde eles podem começar a busca e ela diz que o subsolo seria um bom lugar para eles começarem. E então ela diz que pode sentir vagamente a presença de seu povo e então Lionel, Rick e Frederica entram no mesmo nível que a dupla e Teudiza tenta permanecer invisível, mas Frederica está repreendendo Lionel por ele desperdiçar seu tempo e Rick tenta acalmar ela. Mas então Tomoshika fica satisfeita ao ver que Rick e Lionel estão seguros e então Tomoshika olha em volta e reconhece essa sala de um encontro anterior. E então o mestre da espada Urabi se vira para trás para os participantes e ele vê que apenas 17 deles passaram até agora, e ele está prestes a proclamá-los como cavaleiros, porém ele é interrompido porque há uma grande emergência, e então suas assistentes lhe dizem que a torre ficou em silêncio e que elas estão tendo dificuldade em manter a primeira barreira. E então enquanto elas ainda estão contando a ele sobre os problemas que afetam a torre, uma luz brilhante cega todos eles de repente, e depois de um tempo a luz se dissipa e então eles olham para cima e veem um portal roxo passando pela barreira, e as assistentes de Urabi então continuam dando um relatório da situação e Urabi consegue ficar pronto para a batalha. Mas então um demônio desce repentinamente do portal e ele pensa que a barreira desapareceria se ele explodisse a torre, e Rick fica com medo da aura do demônio porque ele nunca viu nada parecido, e Urabi não está totalmente preparado para a batalha pois ele não esperava que isso acontecesse tão cedo. Mas como o demônio já invadiu a torre ele não tem outra escolha a não ser enfrentá-lo em uma batalha. E então ele diz aos idiotas que sua primeira tarefa como cavaleiros do Rei Divino é derrotar esse demônio, e então ele lhes conta que a continuidade da raça humana depende deles para derrotar esse demônio, e então Yogiri decide aproveitar essa oportunidade para ir à clandestinidade e procurar pela irmã de Teudiza, e Tomoshika fica surpresa que Yogiri não está fazendo nada sobre esse demônio que acabou de aparecer. Mas Yogiri diz a ela que se ele derrotar esse demônio ele chamará a atenção do mestre da espada, o que ele não quer, e que então é mais conveniente deixar os outros idiotas cuidarem disso e Teudiza concorda com ele e então eles fogem, e Lionel sugere a Rick que eles também devem fugir da batalha, porém Rick diz a ele que é tarde demais para escapar do demônio. E Frederica então fica feliz porque os covardes que teriam colocado em risco sua vitória agora já se foram, e então Lionel se submete ao seu destino e decide proteger sua pedra para poder salvar sua vida, e então o demônio pergunta ao mestre da espada como ele pode derrubar a barreira e ele diz ao mestre da espada que poupará sua vida em troca dessa resposta. Mas então o mestre da espada de repente diz que ele está sendo muito educado depois de destruir sua torre, e o demônio então perde a paciência e começa a tirar a vida desses idiotas, e ele diz a eles para lhe dizerem a resposta por livre vontade ou todos eles serão exterminados, e então um idiota decide atacar o demônio com seus clones, porém o demônio elimina ele e todos os seus clones com o movimento de seu pulso. E então Frederica decide disparar seu feixe de luz com força total no demônio, porém o demônio amassa ele como um pedaço de papel de seda, e então um pequeno demônio aparece atrás do demônio e ele diz a Frederica que o ataque dela foi bastante poderoso, e ele diz a ela que ele teria causado sérios danos se ele tivesse atingido eles. E o mestre da espada então agora percebe que eles estão em uma situação muito ruim, e então Frederica tenta atacar o pequeno demônio com sua magia, porém ele anula a magia de seu cajado, e ele diz que ela não é forte o suficiente para enfrentá-los e então transforma seu cajado em um enorme pedaço de doce. E Frederica fica tão petrificada que seus joelhos não funcionam mais e então ela cai no chão, e então Rick decide atacar o pequeno demônio, porém ele se esquiva do ataque, e ele percebe que Rick é mais forte que Frederica, então Rick pede a Lionel para cuidar de Frederica enquanto ele enfrenta o pequeno demônio, e de repente Lionel recebe uma notificação e ele decide tentar a sorte no jogo gacha. E então ele lança suas pedras de desculpas que se juntam para invocar a deusa, e então ela percebe que ele não está de bom humor e ele pergunta se ela veio ver como ele está, porém ela diz que ela está muito séria dessa vez e então ele fica animado para ver que ela vai lutar, e então ela diz a ele que os deuses das trevas dessa geração são muito fracos e ela também diz a ele para ele ver ela cuidar deles em um segundo. Então ela se aproxima do demônio e o demônio principal se curva para ela e os idiotas ficam surpresos com isso, e o pequeno demônio então corre e abraça ela como velhos amigos e agora os idiotas nem sabem o que está acontecendo, mas então a deusa diz a Lionel que ele teve muito azar em conhecê-la e agora Lionel entende que ela vai ficar do lado dos demônios.
E então Yogiri Tomoshika e Teudiza estão descendo uma escada em espiral, mas parece que ela não tem fim. E então o espírito diz a Tomoshika que uma barreira pode estar se adulterando o espaço vazio, e Yogiri descobre que pode haver uma sala importante no final dessa escada, então eles descem mais e Teudiza pode sentir mais a magia de seu povo. E Tomoshika então diz a Yogiri para ele fazer algo a respeito da barreira, mas ele diz a ela que não pode porque pode ser o pessoal de Teudiza que colocou isso, mas de repente eles ouvem um grito que atravessa a barreira e Yogiri fica grato a quem fez isso pois ele poupou eles do esforço de derrubar a barreira, e então uma coisa azul de repente passa por Tomoshika e ela fica muito assustada. E então Yogiri pergunta por que ela ficou assustada de repente e ela diz a ele que sentiu como se um monstro que parecia uma lâmina passou por todo o seu corpo, e Teudiza então sente algo e abre uma porta de pedra na lateral da parede da escada, e então ela olha para a sala e ela não consegue acreditar no que vê pois a sala está cheia de recipientes contendo o seu povo. E Yogiri então se junta a ela na porta e vê diferentes amostras e Tomoshika espera do lado de fora porque ele não quer que ela veja o que há dentro da sala. E Teudiza então caminha até os recipientes e Yogiri pergunta se o pessoal dela está lá e ela diz a ele que esse é o seu pessoal, e ela fica chocada ao encontrá-los nesse tal estado mas ela fica um pouco aliviada por sua irmã não estar em um desses tubos. E então Yogiri descobre que eles foram colocados em tais condições para privá-los de seus poderes mágicos e Teudiza decide tirá-los de seu sofrimento, então ela quebra a jarra de vidro e eles saem da sala e Tomoshika então pergunta a Yogiri qual deve ser sua próxima linha de ação e ele diz a ela que eles precisam voltar para cima primeiro antes que ele possa decidir, e ele pergunta a Teudiza o que ela fará e ela diz a ele que ela vingará seu povo tirando a vida do mestre da espada. E a deusa ainda está conversando com os demônios, mas por causa dessa situação difícil que o mestre da espada fica com pressa e então ele mesmo decide conceder o título de mestre da espada para Rick, e Rick fica surpreso com isso mas o mestre da espada sabe que ele é a única escolha que tem, então ele diz a Rick que ele se tornará automaticamente o mestre da espada se os demônios tirarem sua vida. E então o mestre da espada diz que ele não tem intenção de perder para os demônios, e ele diz a Rick que seu poder armazenado permitirá que ele utilize o poder da torre e ele diz que ele deve ser capaz de lutar com os poderes da torre, e então Lionel pede desculpas porque foi culpa dele eles estarem nessa situação mas o mestre da espada diz que ele não esperava nada dele. E Lionel sabe que se ele perder a vida ele voltará para o seu ponto salvo então ele decide experimentar uma nova ideia, então ele pergunta para a deusa por que ela está conversando com o inimigo mas ela fica debochada em lhe dar uma resposta, mas então ele implora que ela satisfaça sua curiosidade e então ela decide responder já que eles já estão em um relacionamento há muito tempo. E Rick então percebe que Lionel está tentando conseguir algum tempo para eles, mas então a deusa fala sobre seu querido que desapareceu de repente, e Lionel não sabe de quem ela está falando mas ela diz que ele está dentro daquela barreira, e então ela diz que seu querido é o deus das trevas e o mestre da espada fica muito surpreso com isso. E então ela diz que ela enviou 1 tonelada de mensageiros para procurar por todo o mundo, e que foi assim que ela descobriu que ele estava selado nessa barreira mas que depois de encontrá-lo seus mensageiros não conseguiram derrotar o mestre da espada, então ela decidiu enviar alguém como ele porque ele tem má sorte e ela esperava que seu querido voltasse de volta para acabar com a humanidade. E Lionel não consegue acreditar no que ele ouviu pois ele sabia que sua sorte era ruim, mas ele não achava que era tão ruim a ponto de causar a eliminação de toda a raça humana como dano colateral, e então o pequeno demônio diz a ela que a barreira já quase desapareceu e então ela decide verificar isso pelo espelho dela. E então ela fica satisfeita em ver que o criador da barreira e o assassino da deusa estão mortos, pois ela sabe que seria um problema lidar com eles se eles estivessem por perto, então ela diz a Lionel que ele é um apocalipse ambulante e ele decide tirar a própria vida para acabar com tudo. E a deusa então diz a ele que ela tirou sua habilidade de passeio aleatório e diz a ele para ver seu querido voltar à vida antes que ele inevitavelmente perca sua vida. E então ela traz à tona o núcleo da barreira da torre para que ela possa esmagá-lo e derrubar a barreira, e o mestre da espada sabe que não há nada que eles possam fazer para impedi-la, porém Yogiri Tomoshika e Teudiza aparecem da escada e Tomoshika pode ver que esses outros idiotas estão em uma situação muito ruim. Mas então a deusa decide quebrar o núcleo e traz seu querido de volta à vida, e então ela esmaga o núcleo e a barreira se quebra mas o rei divino intervém para acabar com o deus das trevas, e Teudiza então usa essa distração para acabar com o mestre da espada e a deusa ainda está em choque com seu querido morto mas o monstro da lâmina usa esse momento para esfaqueá-la com sua espada.
E então o monstro desaparece e Lionel imediatamente se aproxima para curar a deusa, e então ela se levanta e começa a agir como uma deusa enlouquecida e o demônio vai pegar o deus das trevas tentando fazê-lo recuperar a consciência, e ele se lembra de que seu deus exige sacrifícios humanos e então diz aos demônios para pegarem todos os humanos para reviver o deus das trevas novamente. Mas o rei divino então decide proteger os humanos e Yogiri decide proteger Tomoshika e Teudiza, e então ele diz ao demônio principal para morrer e então todos os outros demônios seguem o exemplo, e Teudiza pergunta a Yogiri se está tudo bem em deixar a deusa como ela está e ele diz que não vai atacar a deusa porque ela não está com hostilidade alguma com eles. Mas de repente uma garota chega na torre arrastando um menino atrás dela, e ela pergunta a Rick a localização de Yogiri e ele diz que não é um bom momento para reuniões de reencontro por causa da deusa, mas ela analisa ele e diz a ele que ele se tornou o mestre da espada e então ele se lembra das palavras do ex-mestre da espada. E então ela diz que sua espada pode acabar com a deusa e o rei divino então diz a ele que a barreira não durará muito, então ele decide acabar com a deusa e a garota pergunta por Yogiri mais uma vez porém o garoto que está com ela não quer encontrar Yogiri novamente, mas de repente ele percebe a silhueta de Tomoshika e a garota descobre que Yogiri está parado ao lado dela. Então ela analisa e ele não consegue acreditar nas estatísticas dele, e ela fica tão impressionada que fica enjoada pois ela vê que Yogiri é o destino final de todos os destinos na forma de um homem, e Tomoshika então reconhece o gordinho e pergunta por que ele está na torre, e ele diz a ela que foi trazido para lá contra sua vontade e Aoi então vomita mas diz que ela ficará bem depois de descansar um pouco. E então ela diz a Yogiri que veio entregar o gordinho para ele porém Yogiri diz a ela que não quer ele, então ela decide se livrar do gordinho porém ele está cansado de ser tratado como lixo então ela abandona ele, e Yogiri então faz uma contagem dos humanos que sobraram após a batalha e então Rick pergunta a Teudiza o motivo de suas ações mas ela diz a ele que ela fez aquilo para vingar seu povo. E Rick então diz a ela que ele é o novo mestre espadachim e ela pergunta se ele vai continuar nos maus caminhos de seu antecessor, mas então Yogiri diz a ela que eles precisam verificar o subsolo e ele promete ajudá-la a se vingar, e Rick então pensa que Yogiri é muito fraco porém o rei divino diz a ele que apenas Yogiri teve o poder de derrotar o deus das trevas. E o rei divino então agradece pelos seus serviços e Rick se pergunta do que é feito o Yogiri, então ele pergunta o que ele planeja fazer a seguir e Yogiri diz a eles que eles estarão indo para a capital, e então todos eles decidem ir para a capital por um motivo ou outro incluindo Teudiza, e então Teudiza diz para eles o nome de sua irmã e ambos estão familiarizados com o nome. Então eles decidem colocar ela na direção da última localização de sua irmã, e o rei divino também decide ir para a capital para poder ver se sua linhagem morreu, então Rick sugere que eles todos viajem juntos porém Yogiri diz a ele que ele só viaja com Tomoshika, e então Rick lhe dá mapas e pingentes para mantê-los longe de problemas e todos eles se separam deixando apenas o gordinho para trás. E então um menino aparece de repente e pede ao gordinho para ele contar o que aconteceu dentro da torre, e então a sábia Sion está preocupada com Yogiri então ela decide invocar seus amigos direto do Japão, então ela invoca um cientista e ele fica muito feliz em encontrar Yogiri em seu radar mas de repente um aviso de autodestruição dispara e então a cabeça do homem explode. Mas então o diagnóstico da morte de uma garota chamada Ayaka é ligado e ele determina sua situação atual, e ele desconecta sua personalidade de seu corpo virtual e conecta ela ao seu corpo físico, e um grupo de unidades de IAI incentiva ela a acordar e então ela ganha consciência e o grupo de unidades de IAI diz a ela para processar a situação rapidamente porque já não há mais tempo. Então Ayaka olha em volta e se pergunta onde ela está e o grupo de unidades IAI então diz que agora ela é uma androide, e que sua unidade de batalha está feliz porque a unidade de IAI foi capaz de trazê-la de volta à vida, e que sua unidade de julgamento e sua unidade sentimental têm a mais alta autoridade sobre ela, mas sua unidade médica então faz uma varredura e percebe que ela sofreu ferimentos graves e então informa que ela desligará em 39 minutos e ela fica surpresa. E então sua unidade de julgamento pede que ela escolha entre continuar com a imitação humana, ou suspender as restrições e prosseguir com o próximo curso de ação e então Ayaka percebe que ela perdeu a vida e ela fica irritada por ter sido usada como isca por alguns idiotas, pois ela perdeu a vida no processo então sua unidade de julgamento toma isso como comando para suspender as restrições. E sua unidade de batalha então diz a ela para entrar em ação e ela pergunta o que deve fazer, mas sua unidade de batalha então diz a ela que eles vão precisar de muitos materiais para se recuperar, e então Ayaka avista um dragão experimental e sua unidade de batalha diz que eles podem usá-lo para facilitar sua recuperação.
Então ela pega um pouco de pele de dragão e consome ela com relutância, mas depois do primeiro pedaço ela come tudo rapidamente. Mas então Asako está preparando o café da manhã, mas ela está irritada porque a agência não lhe forneceu uma panela de arroz, e então a refeição que ela está preparando está faltando alguns ingredientes, então ela decide prová-la e ela fica horrorizada com o que sua boca acaba de experimentar. Mas então ela serve a comida e Yogiri come tudo, mas ele reclama, pois ele diz a ela que a comida está nojenta e muito pegajosa, e ela fica surpresa pois isso foi tudo o que ele disse a ela depois que ela preparou o café da manhã para ele. Mas então ele diz que não pode elogiar ela porque a comida é nojenta, e então ela diz para ele calar a boca. E então ela diz a ele que um homem nunca deveria reclamar da comida que uma garota preparou para ele porque isso não é atraente, mas Yogiri não entende do que ela está falando e então ela força ele para comer a comida e dizer que ela está uma delícia. E então Yogiri cede e come dizendo a ela que ela está uma delícia, mas então Asako dá uma mordida e ela percebe que a comida tem um gosto tão ruim que ela pode vomitar. E então depois do café da manhã ela está se preparando para lavar a louça, e então olha suas instruções de trabalho e ela vê que ela precisa fornecer o mínimo de educação para ele, e ela fica irritada porque ela não sabe como fará isso, porém ela espera que ensinar apenas Yogiri no nível fundamental seja o suficiente. E então Yogiri está resolvendo alguns problemas quando Asako ouve alguém chegando perto da casa, então ela pergunta quem poderia ser, então Yogiri diz a ela que pode ser o correio. Então Asako abre a porta com cuidado e ela vê uma garota carregando uma sacola e ela pergunta para a garota quem ela é, e a garota então diz que veio trazer compras para eles com uma voz de robô. E Asako então percebe que ela é um robô e se pergunta se é seguro permitir que Yogiri cresça cercado por robôs em volta dele, mas ela então diz à garota para trazer outras coisas para eles também, e ela diz a ela para trazer um livro didático para eles, um micro-ondas, uma panela de arroz, um aquecedor de água, uma TV, um console de jogos e um cachorro. Mas Yogiri então diz a ela que ele terminou o trabalho e ela percebe que ele terminou mais cedo, então ela decide levá-lo para fora e ela fica feliz com a vista, mas ela não consegue acreditar que eles estão no subsolo, mas Yogiri diz a ela que há algumas coisas flutuando no chão e então ela diz a ele que é porque isso é uma fazenda. Mas então Asako tem um mau pressentimento de que ela não conseguirá sair de lá viva, e então no final do mês Asako apresenta seu relatório mensal, e seu supervisor Yukio fica surpreso por ela ter durado durante todo o mês, mas ela diz a ele que ela não vai durar mais muito porque ela não acha que pode dar a Yogiri a educação mínima que ele precisa. Mas então ele diz que ela pode fazer isso funcionar, mas ela diz que vai precisar de mais pessoas, porém Yukio diz a ela que isso não é tão fácil porque outros pesquisadores geralmente desistem depois de apenas um dia com Yogiri, e então Asako se lembra de sua experiência e ela vê porque os outros geralmente duram apenas um dia. Mas Yukio então pergunta se ela odeia seu trabalho e ela diz que odeia com muita paixão, mas então ela pergunta por que ela precisa ser trancada em tal lugar e então Yukio diz a ela que eles farão com que vale a pena porque eles valorizam ela, então ele lhe dá um pacote e ela se pergunta o que é isso, mas então ela abre e ele diz que esse é o salário do mês dela. Mas então ela diz a ele que nenhuma quantia de dinheiro pode convencê-la a continuar trabalhando lá, mas Yukio diz que ela pode sair se ela quiser e ela fica surpresa por ele nunca ter contado isso a ela antes, mas então ele pergunta se ela gostaria de ir embora, mas ela está preocupada com Yogiri, e assim Yukio diz que seus robôs cuidarão das refeições dele e então ela pergunta por que ela fazia as refeições dele. E Yukio então diz que eles precisavam que ela adicionasse seu ingrediente especial de amor, mas então ela imediatamente pede por um pedido de férias e de repente ela acorda em uma cela, e então ela se lembra que foi para a cidade, comeu e que fez muitas compras, e que também passou uma noite em um hotel de alta classe, mas ela não consegue se lembrar como ela chegou nessa cela. E então ela se pergunta se foi pega e uma voz de um dispositivo de comunicação diz que eles não causarão nenhum dano a ela, e a voz também diz que a organização deles interrompe anomalias e isola eles para poder proteger o mundo, e que também eles só querem ter uma conversa com ela. E então no dia seguinte Yogiri pergunta ao robô faz tudo onde Asako está e ela diz que Asako saiu de férias. Porém Yogiri não fica feliz em ouvir isso, então ele fica sentado do lado de fora para ler, se perguntando quando Asako voltará, e então Yogiri vê que seu cachorro também está sozinho e ele decide encontrar Asako por conta própria, e então ele pergunta ao robô sobre o paradeiro de Asako, mas ela diz que ela não sabe, e então ele pede que ela traga os cientistas que sabem a localização de Asako para ele. Mas então ela diz que ela não pode sair porque ela não consegue abrir a porta por dentro, então Yogiri de alguma forma entra em contato com a sala de controle e ele diz a eles para abrirem a porta, e então eles entram em pânico e decidem entrar em contato com Yukio, e então ele desce correndo para a sala de controle apenas para ver todos eles caídos no chão.
Então ele pergunta para seu colega o que está acontecendo e o cientista diz a ele que Yogiri está controlando uma cientista e qualquer um que tentou impedi-la perdeu sua vida, e então Yukio fica surpreso que Yogiri possa fazer isso e então ele ordena que seus seguranças atirem na cientista mulher mas de repente ele cai no chão, e Yogiri então entra na sala e pergunta a Yukio sobre a Sako e ele diz que ela está de férias. E Yogiri então pergunta quando ela voltará porém ele diz que ela não voltará mais porque ela foi levada pela agência, e Yogiri então pergunta se ele vai ajudar ela porém ele diz que não pode ajudá-la porque a organização tem um alcance global e eles não são poderosos o suficiente para impedi-los. Então Yogiri decide ir ajudá-la e ele diz a Yukio para manter sua onda de assassinatos em segredo. E então ele vai até a base da agência onde está a Sako e ele destrói todo mundo, e ele então pergunta aos responsáveis onde está a Sako no entanto eles acham que o objetivo de Yogiri é destruir tudo o que ele ver, então eles decidem acabar com ele antes que ele os veja, então eles armam uma emboscada porém Yogiri mata todos eles. E a Sako então está irritada por ela não ter conseguido um emprego em um lugar comum e ela se pergunta como Yogiri deve estar agora, mas de repente ela ouve alguma comoção lá fora e então ela decide usar essa chance para escapar, porém a porta se abre e de repente uma mulher aponta uma arma para sua cabeça, e a Sako fica surpresa porque eles disseram que não iam machucá-la mas a mulher toma ela como refém e então Yogiri entra na sala. E então ele fica feliz por finalmente ter encontrado ela mas ela está surpresa por ver ele, mas então a mulher diz para ele não se mover ou então ela matará a Sako, e então ela continua ameaçando a Sako porém ele usa seus poderes para tirar a vida dela e a Sako pergunta o que aconteceu com a mulher, mas então Yogiri corre para abraçar ela e diz que agora eles podem ir para casa. E então eles saem da sala e a Sako fica surpresa com o dano que Yogiri causou em todo lugar, mas ela sorri para ele de forma tranquilizadora e eles saem da base, e então ela leva ele de volta para casa e ela vai conversar com Yukio no jardim, e então ela pergunta a ele o que vai acontecer depois do que Yogiri fez e Yukio diz a ela que não há nada a ser feito. E ela fica surpresa que não haverá punição pelas atrocidades de Yogiri, mas Yukio então diz a ela que eles definitivamente não podem deixá-la desistir agora e ela fica irritada porque ele está rindo do que acabou de dizer, e então ele diz que eles vão adicionar segurança extras para garantir que ela permaneça segura e então ele pergunta se ela se sente confortável em continuar com seu trabalho. E ela diz que ela não tem vontade de desistir no momento porque Yogiri faria coisas piores se fosse deixado sozinho, e então ela diz a Yukio que ainda tem algumas coisas para ensinar a Yogiri só para fazê-lo feliz, e Yogiri então diz a ela que ele quer jogar um jogo e ele chama ela para jogar com ele logo e então ela sai de Yukio e corre para dentro da casa. Mas ela de repente percebe que esqueceu sua bolsa na base da agência e ela fica triste por ter perdido todo o seu salário mensal. Mas então Tomoshika olha para Yogiri enquanto ele dorme no carro dela e Mokomoko então diz que ela deveria passar o resto de sua vida com ele, e ela fica surpresa que seu espírito consegue dizer o que ela está pensando, mas Mokomoko gosta tanto de Yogiri que ela está ansiosa para conseguir um pouco dele em sua linhagem sanguínea mas então Tomoshika diz a seu espírito que ela tem que deixar Yogiri fazer sua própria escolha. E então Yogiri acorda e Tomoshika tenta manter sua conversa com seu espírito em segredo, e então ela pergunta o que eles farão agora que já estão na frente da capital real, mas Mokomoko informa ela que eles estão sendo cercados por soldados, mas então o principal segurança diz a eles para saírem do veículo e Tomoshika apenas espera que eles não sejam presos. E então Yogiri diz a ela que eles vão revidar se isso acontecer e Tomoshika sabe que isso não será muito bem uma batalha, mas então o chefe da guarda se apresenta como Torques e ele diz que o veículo deles pertence ao corpo imortal, mas então Yogiri diz que eles não fazem parte do corpo imortal e ele diz que eles pegaram esse veículo do prefeito Ryota e Tomoshika pode ver que Torques não acreditou neles. Mas então Yogiri diz a ele que eles são candidatos a sábio de Sion e então ele diz que veio para fazer algo como um teste, então Torques decide avaliar seus dons porém Tomoshika fica cética em deixá-lo fazer isso e Yogiri então diz a ela para confiar em Celestina, e então um soldado avalia eles dois, e então Torques olha o resultado e vê que eles são candidatos a sábio mas ele ainda não confia neles porque ele sabe que os resultados podem ser forjados. Mas então Yogiri mostra a ele um amuleto e eles imediatamente se ajoelham, e Tomoshika pergunta a ele o que é esse amuleto e ele diz a ela que Riki disse a ele para mostrar isso caso eles fiquem com problemas na capital real, então ele dá para Tomoshika esse amuleto e diz a ela que ele está gravado com o brasão da família real, e Torques está prestes a deixá-los passar porém David que é o mais jovem da família real diz a eles que esse amuleto significa duas coisas.
A primeira, eles são conhecidos de Rick e em segundo lugar são cavaleiros do Rei Divino, então ele diz que o amuleto não permite a ilegalidade, mas Torques diz a ele para ele não ser rude, mas então David pede a Torques que eles mostrem a espada sagrada que eles receberam do Mestre da Espada, já que ele é um cavaleiro do Rei Divino. Mas então Yogiri diz que ele não recebeu uma espada sagrada e David não consegue acreditar que Rick é um mestre da espada, e então David diz a Yogiri para ele provar o seu talento com a espada e ele diz que Yogiri não pode perder para alguém como ele, que tem menos habilidade com a espada já que ele é um cavaleiro do rei. Tomoshika pergunta se eles devem fugirem, porém Mokomoko incentiva ela a lutar. Mas Tomoshika sabe que ela não consegue vencer oponentes de um mundo de fantasia, mas então Mokomoko diz a ela que o nível de fantasia de David é muito baixo, e então Yogiri diz a ela para eles tentarem e ele garante que cuidará das coisas se elas ficarem complicadas, e então eles começam a batalha e Yogiri percebe que o estilo de espada de Tomoshika é um pouco ortodoxo. Mas então Mokomoko conta a ele que o estilo da família é enganar os oponentes com seus movimentos, e então Yogiri pensa que eles estão olhando para baixo, mas Mokomoko diz a ele que Tomoshika já está se movendo, e ela está escondendo a perna esquerda para que David não possa ver seu movimento e ela também está balançando a espada para frente e para trás para fazer David calcular errada a distância. E então de repente Tomoshika joga sua espada para o alto, passa correndo por David e o acerta com um golpe baixo, e Yogiri é surpreendido por seus movimentos e Torques declara ela a vencedora e os guardas ficam surpresos com seus movimentos, e depois da luta Yogiri toca as muralhas do castelo e então vê que ele é encantado. E então David diz a ele que as paredes foram construídas por um antigo mago e que elas podem resistir a qualquer ataque, mas então David fica surpreso ao descobrir que Yogiri conhece esse mago, e então Tomoshika pergunta por que ele está acompanhando eles e ele diz a ela que ele quer ser o guia deles, mas então eles entram no castelo e Tomoshika percebe muitos artistas marciais. E então David diz a ela que eles são exploradores que irão desafiar o submundo, e Tomoshika fica surpresa com a existência de um submundo, mas então David diz a ela que um deus das trevas governa o submundo e que seus descendentes estão tentando escapar, mas Yogiri então diz que ele não precisa mais mostrar nada a eles já que eles estão perto de seu destino e então David deixa eles e Tomoshika acha que Yogiri foi um pouco rude. Mas ele diz a ela que eles precisam discutir o encontro com seus colegas de classe, e Tomoshika então acha que eles devem inventar uma desculpa por eles ter escapado do ônibus. No entanto Yogiri diz que primeiro ela precisa decidir se vai perdoá-los ou não, e então eles vão ver o rei e Yogiri fica surpreso com o número de pessoas presentes. E o rei então começa a se dirigir a eles, mas Shinya, um candidato a sábio, desafia o rei, e Tomoshika não consegue acreditar que ele é tão burro, mas então o rei diz a ele que essa não é a primeira vez que um candidato a sábio desafia ele e ele imediatamente o coloca em seu lugar. E então os outros candidatos ficam surpresos que a habilidade do mestre Eroge não salvou Shinya, e então o rei diz a eles para eles ficarem quietos, e ele diz que eles precisam realizar uma grande conquista para poderem se tornarem sábios. Comente Dom, para eu fazer a próxima parte, e te encontro no próximo vídeo.